Oi. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:04. Confirmando em Bananeiras, a terra do melhor São João do Brasil. São 12:04. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, o dia é 16, o mês é junho, o ano é 2023. E em dia de F5 na estrada, direto do Prédio Paraibano, você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Começa hoje a programação do melhor São João do Brejo Paraibano, na cidade de Bananeiras. A região está cheia e animada e a noite promete muito forró com Flávio José, Santana, Aduílio Mendes e Tati Guel. O São João aqui em Bananeiras deve movimentar 25 milhões de reais na economia local. E o governador João Azevedo recebe alta médica após ser submetido a uma angioplastia no Hospital Metropolitano da região de João Pessoa. Uma boa notícia! Governo do Estado publica medida provisória que reajusta salários dos policiais e dos professores aqui da Paraíba. E para variar, a capital paraibana amanhece debaixo de muita chuva e o INMET lança 2 alertas de perigo potencial de alagamentos e deslizamentos de encostas. Incêndio atinge prédio novo do campus 3 da UFPB aqui em Bananeiras e Corpo de Bombeiros investiga a
causa do acidente. Operação conjunta entre Polícia Civil, Militar e Penal prende 6 apenados do semiaberto por descumprimento das regras da prisão. Avião com o presidente Lula não consegue pousar e a agenda é cancelada no estado do Goiás. E o Supremo Tribunal Federal pede mais tempo de análise para julgamento do piso salarial nacional da enfermagem. E haja moído nesse piso. Eles de novo, novamente. Polícia Federal encontra documento com instruções para golpe de Estado no celular do ex-ajudante do capitão Bolsonaro, o coronel Mauro Cid. E o PSB terá que pagar indenização à família de piloto morto em acidente que vitimou também o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, em 2014. A população brasileira está envelhecendo. Estudo do IBGE mostra que a proporção de idosos aumentou e de jovem diminuiu nos últimos 10 anos. E ainda, segundo o IBGE, a população que se declara preta cresceu e o maior grupo racial do país é dos que se declaram pardos, com 45,3%. E não saia de casa sem saber. Termina nesta sexta-feira prazo de inscrição para o Enem 2023, que será realizado no próximo mês de novembro. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo, e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosne Lira. Sonoplastia e edição de imagens do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM e excepcionalmente em outras cidades da Paraíba. E também você acompanha em Campina Grande, região de Soledade, pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Olivedos, pelo Olivedos FM 87.9. No Sertão, pelas rádios Opção, em Pombal 104 FM. E Angelina, cidade de Souza, 102.3 FM. Você confere ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E você acompanha a F5 também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. No respeito. E, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. Muito bem, são 12 horas e 10 minutos. F5 colocou novamente o pé na estrada e hoje falamos do Brejo Paraibano, Petrônio Torres, mais precisamente da cidade de Bananeiras, terra onde se faz o melhor São João do Brasil. E para minha grata surpresa, estamos fazendo F5 na estrada do elegante, do charmoso restaurante Celeiro 115. Que lugar bacana, meu irmão. Não conhecia, já tinha ouvido falar muito do Celeiro. Todo mundo que vem para Bananeiras tem que passar pelo Celeiro, mas parece aquela história, né? Cara crachá, a gente só confia quando vê. E ao chegar aqui mais cedo, fiquei encantado com o local, muito bonito. Bananeiras está de parabéns por ter em seu território um restaurante, uma casa de espetáculos tão maravilhosa como o Celeiro 115. Aconchegante. Rapaz, que maravilha, pessoal. Belo. Aliás, Bananeiras parece uma casa de boneca, né? Assim, a cidade parece uma cidade de bonecas que você monta, cuida. Como é bela a cidade, né? Deus foi muito generoso com Bananeiras, Fábio. O clima,
a localidade, sabe, o centro histórico, né? A cidade se expandindo também com seus condomínios horizontais, assim, belíssima, e um lugar desse aprazível, bons restaurantes, o Celeiro, sem dúvida nenhuma, se não o melhor, mas um dos melhores aqui da região, gastronomia internacional, brasileira, chefe Marcílio. Daqui a pouco a gente vai provar o tempero do chefe Marcílio, né? Mas disse que o cabo é bom. O cabo é bom. Já tô com água na boca, viu, Pepa? E Fábio, e você não atentou para um detalhe. Juliana, nossa produtora, não estava conosco, mas hoje estamos completando, doutor Felipe, um ano de F5 na estrada. Começamos o ano passado... No dia 16 de junho de 2022. Direto do coreto da Praça de Bananeiras. Exatamente. E hoje estamos aniversariando, bolinho de um ano de idade do F5 na estrada, que já rodou muito essa Paraíba, vai rodar muito mais, tenho certeza, se Deus assim permitir, se Deus quiser. E um ano hoje aqui, brindando com um local maravilhoso, né? Daqui a pouco alguns entrevistados da região, de João Pessoa, alguns políticos. Os convidados já estão chegando. Pois é, para comemorar conosco esse um ano de F5 na estrada. Muito bem, deixa eu já abraçar aqui a minha amiga Penha Rosendo. Ela está em Bananeiras, está dizendo: Fabão, tô no sítio Caraúbinhas. Infelizmente não poderei chegar aí, mas estou acompanhando o programa. Deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Esmeraldo Gomes, na escuta do programa lá em João Pessoa. Pedrinho Guedes está dizendo: Fabão, vocês estão bem pertinho da minha amada serraria. Bom programa e bom final de semana, meu querido Pedrinho Guedes. E aqui, Fabão, não é só um restaurante de gastronomia internacional e brasileira, não. O Celeiro 115 também é pousada e realiza muitos eventos. Inclusive, daqui a pouco a gente tem programação para divulgar amanhã. Começa amanhã. 14 horas, Pepa. São João, do jeito que você gosta, né? Festejo junino, pé de serra, do jeito que você gosta. Eu também gosto, né? Eu gosto dos dois modelos, mas você é daquele estilo, não, eu só gosto desse pé de serra. Portanto, quem quiser curtir o São João pé de serra autêntico, sabe, chope à vontade, vai ser amanhã aqui. Muito bem, você que está em João Pessoa, que está na João Pessoa, vindo para Bananeiras, você que nos acompanha na região de Campina Grande, na região do Curimataú, através da Caruá FM, você que está no sertão da Paraíba, em Pombal, em Souza, nos acompanhando pela Rádio Opção, pela Rádio Angelim, enfim, você que está vindo para Bananeiras, não pode deixar de vir ao Celeiro 115. São João Raiz é no Celeiro 115, arrasta-pé, quadrilha, gastronomia e muita animação. E tem mais, meu amigo, tem chopp em dobro da Volha, para aquele que você gosta. Entrada, meu amigo, apenas R$50, sem inteira, mais 2 quilos de alimentos. A gente vai ter movimentação aqui no Celeiro 115, amanhã, sábado, dia 17, dia 23, dia 24, dia 25, tudo começando às 14 horas até às 20. Muito forró, muita festa, comida boa e muita gente bonita. Petrônio Torres, 12 horas e 15 minutos na Paraíba, Pepa, a gente começa o programa nesse clima de São João, nesse clima de alegria. Daqui a pouco a gente detalha mais para você que está vindo para Bananeiras, programação do São João de Bananeiras, mas a gente começa o programa com uma boa notícia, uma excelente notícia. Depois de se submeter a um procedimento de cateterismo, o governador João Azevedo, que fez esse procedimento no Hospital Metropolitano de Santa Rita, hospital público, um dos maiores hospitais do Brasil. Governador João Azevedo recebeu alta, está em casa. Ele que tinha combinado conosco na última sexta-feira, lá em Campina Grande, quando fizemos o F5 na estrada direto do restaurante Tábua de Carne em Campina Grande. Governador que esteve presente, garantiu que estaria junto conosco aqui em Bananeiras, assim como teve no ano passado. Infelizmente, a Paraíba foi pega de surpresa, o governador precisou fazer um procedimento de emergência, Pepa, mas a grande notícia, a boa notícia, é que o governador João Azevedo já recebeu alta e nesse momento deve estar recebendo os cuidados em casa, Pepa. Exato, Fábio, e para você ver como o governo da Paraíba leva a saúde a sério nesse estado,
eu conheço gente na Paraíba, se tiver uma dor de dente, vai para o Sírio-Libanês. Hospital de rico, hospital de quem tem grana. O governador João Azevedo é governador do estado, e poderia estar no Sírio-Libanês, mas fez a sua cirurgia, se tratou, o programa é Coração Paraibano, é isso o nome do programa. Mostrou que é um programa verdadeiramente muito sério, muito correto, muito bacana, e fez a sua cirurgia aqui na Paraíba. Mostra que o governador leva muito a sério, não só, claro, a saúde e os outros segmentos também do nosso estado, segurança pública, educação, anunciando aí reajuste para professor e para policial. E assim, tem muitos, pode olhar. Mas não é difícil, além com uns 10 aqui, que teve dor de dente, vai para o Sírio-Libanês. E o governador fez sua cirurgia aqui na Paraíba. E para falar sobre a cirurgia, para falar sobre esse programa maravilhoso que salva vidas, o Coração Paraibano, para falar da estrutura do Hospital Metropolitano, cara, sinceramente, eu acho que o governador João Azevedo, ele dá um exemplo ao paraibano de que você pode continuar contando com a saúde pública da Paraíba quando ele resolve fazer esse procedimento no Hospital Metropolitano. E a gente vai estar recebendo daqui a pouco o secretário estadual de saúde, Dr. John Bezerra, está chegando aqui. A gente vai dar um F5 em relação a aproveitar. Eu tenho certeza que o Dr. John deve estar em contato direto, permanente, com os médicos que fizeram os procedimentos no governador João Azevedo. Você vai escutar daqui a pouco em primeira mão, saber como é que está a saúde do governador João Azevedo. O secretário também vai dar um F5 em relação das unidades de atendimento do governo do estado na região do Brejo, na Paraíba toda, tranquilizando o paraibano, que vai poder contar com a saúde bacana nesse período de São João, viu, seu Pepa? Você lembra qual foi o governador que, no exercício do mandato, fez uma operação de coração? Não estou lembrando agora, Pepa. Tarcísio de Miranda Buriti. Fez aonde? Você lembra, Você Pepa? lembra quem foi? Você não lembra, claro, do governador não vai lembrar de quem foi o cardiologista? Doutor Marcelo Queiroga. Foi mesmo. Pré-candidato a prefeito de João Pessoa, pelo partido do capitão Bolsonaro. Né? Mas foi aonde essa cirurgia, você lembra? Foi em João Pessoa, um hospital particular, não, acho que era num hospital, Fabão, que funcionava ali na João Machado, que fica hoje em frente ao Fórum Civil, aliás, o Fórum Criminal. Faz muito tempo isso, né? Tem um hospital ali, é Santa Paula, eu acho. Lembro que foi lá. Muito tempo, faz algumas décadas. Faz muito tempo. Pepa, deixa eu abraçar meu amigo Geraldo Moreira, diretor-geral da AGVISA, está nos acompanhando. E eu quero escutar a voz dela, ela está quietinha ali, chegou ontem em Bananeira, degustou uma boa do Brejo, que eu estou sabendo já. Fala, Juliana! Boa tarde. Tá ligado o microfone da Ju, Felipe? Seu microfone tá ligado? Não tá ligado, não. Chegou agora. Oi, boa tarde, minha gente. Feliz demais aqui nessa cidade linda, né? Linda demais. A gente chegou cedinho. Aliás, chegamos ontem à noite. Estamos aqui já circulando pelo Celeiro 115. Um lugar belíssimo. Quem não conhece, aconselho a virem aqui, viu? Vale a pena passar aqui uma tarde, almoçar, aproveitar os eventos, dormir, que aqui é pousada, exatamente. E aí a gente tá aqui na região, tá hospedado ali na região da zona rural, mas da próxima vez a gente fica aqui no 115. No Celeiro 115. E olha só, muita coisa boa no programa de hoje. É exemplo do F5 na estrada que fizemos em Campina Grande, muita repercussão nas redes sociais, viu? Muito bacana. Inclusive, já apareceu aqui, promoção de novo. A nossa diretora comercial já está dizendo que tem sorteio de par de ingressos para o camarote arretado, viu, minha gente? Então fica ligado que tem mais sorteio de ingresso. Agora não vai ser para esse final de semana, porque já está esgotado. Para o dia 22. Daqui a pouquinho a gente explica como é que vai ser o sorteio. E aí tem muita notícia, tem muita coisa, muito programa ainda pela frente. Pra semana o bicho pega aqui, né? Pega hoje também. Mas pra semana o bicho é maior. Exatamente. Já degustei a boa do Brejo, já estou familiarizada. Gosto muito da região, já passei alguns eventos de São João aqui. Passei nada, estava bem quentinha. Não, quando tomou a boa do Brejo, passou frio. Ontem à noite passou, assim que a gente chegou, estava na rua, né? Tomou uma boazinha do Brejo para dar uma esquentada. Bom demais. Rapaz, ontem beirou 19, 18 graus aqui. Você tava tomando... Eu durmo no 24
Eu me culpo com o Edredom morrendo de frio, imagina 18. Com 18. Ó, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Vitor Santos, tá dizendo: Fabão, daqui a pouco tô chegando em Bananeiras e com certeza vou passar no Celeiro 115. Vem aqui tomar um chopp Voiler. Abraçar também o meu amigo Lorival da Codata. Abraço, Lorival, tá dizendo: tô na escuta do melhor programa da Paraíba, nosso editor Cosnes Lira. Ligadíssimo no programa, dizendo: tá tudo bacana. Meu amigo Paulo Sérgio tá dizendo: Fabão, já reservou o camarote pra hoje à noite? Tá tudo certo, tudo resolvido, meu querido Paulo Sérgio. E não esqueça, se vier para Bananeiras, não esqueça de vir no Celeiro 115. Pepa, daqui a pouco também o deputado estadual Evásio Bezerra. Deputado Evásio Bezerra, deputado Eduardo Carneiro também. Fizemos há pouco uma visita ao deputado Evásio Bezerra na Rádio Integração do Brejo. Isso. Né? O GPS disse que era 27 quilômetros. Agora, eu acho que o GPS estava jogando a gente, eu acho que era para antena. Eu acho que é. Transmissor. Tão pertinho de onde a gente estava, né? E a gente ficou aperreado. Pois é. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Davi Cavalcante, advogado de primeira, nos ouvindo, vibrando com o F5 na estrada, dizendo que queria estar aqui. Ô, Davi, que pena que você não está, meu Ó, e já tem as primeiras mensagens aqui, os recados aqui dos nossos ouvintes fiéis, que sabem das características de todos nós, já está dizendo o seguinte: Eronil está dizendo: boa tarde a todo Fabão, cuidado com o suco verde, viu? Aqui não tem condição de suco verde. Aqui é só na cachaça. Não, e o vinho também. É. Aqui, aliás, a adega do Celeiro, meus olhos brilharam. O meu lugar que você foi Quando viram aquelas garrafinhas ali. Arthur, de Nova Mangabeira, tá desejando um ótimo programa, tá aqui desde cedo, é sempre o primeiro a comentar. Um cheiro, Arthur. Vanessa Carneiro, boa tarde, F5, boa tarde, Vanessa. Nildo tá aqui, boa tarde, Ju, e a todos do F5, estou ligadinho, viu? Obrigada, Nildo. Mande um abraço pra minha filha Thaís, um cheiro, Thaís. A gente tem muito ouvindo criança também, né? Muito bacana. Que bom. Muito bacana. Mandem aí as mensagens, estou vendo aqui as visualizações e pouca curtida. Manda aí a curtida e deixa o comentário que a gente lê daqui a pouco, viu? E quem acabou de chegar em João Pessoa, por isso está ausente, estava em Brasília, nosso colega de bancada, Rui Dantas, dizendo que o sinal está ótimo. O som está puro e cristalino. Muito bem, seu Rui Dantas. Deixa eu abraçar também a minha amiga Cíntia Almeida, tá dizendo: Fabão, também tô aqui. Ah, não, ela tô brincando, viu, Cintinha? Ela tá dizendo: Fabão, queria estar aí. Quem sabe você não chega mais tarde em Bananeiras. Abraçar meu amigo Galvão. Alô, Galvão. Aquele abraço. Pepa, rapaz, seguinte. Hoje, abertura do São João de Bananeiras, o melhor São João do Brasil. Inclusive, nós convidamos o prefeito Matheus Bezerra. Estamos esperando a confirmação da agenda da assessoria do prefeito, se ele vai pintar por aqui, para falar um pouco mais do São João de Bananeiras. Agora, Pepa, no estilo que eu gosto, viu, Pepa? É no estilo que eu gosto. O quê? O São João, né? O São João, abertura do São João de Bananeiras. Como é o nome daquele negócio? Lime, o quê? Timeline. Daqui a pouco você entra aí, mas as atrações de hoje: Aduílio Mendes. Bom. Flávio José. Bom. Vai cantar o tempo todo hoje. Segundo o prefeito de Bananeiras, Matheus, postou recentemente nas redes sociais que aqui em Bananeira não tem esse negócio de cortar o tempo para Flávio José, não, viu? Tem também Tati Guel. Aí Tati Guel já dá uma cantada de uns arrochinhas da vida. E ele, o cantador Santana. Rapaz, tem como não gostar de uma programação dessa, Pepa Torres? Show. E amanhã aqui no Celeiro, não é? Quem gosta mesmo de pé de serra, é aqui, o local é aqui no Celeiro. Partido 14 horas. Voiler à vontade, viu, o presidente Marcos Eric? O presidente Marcos Eric gosta de voiler também, né? Amanhã é à vontade aqui. Ai, meu Deus. Por conta do rolamento. Mas, ô Fabão, deixa eu levar aqui a público, nesse exato momento, o governador João Azevedo postou no Instagram, ele na varanda, na sacada da Igreja Santana, dizendo: já em casa, graças a Deus e ao excelente trabalho de toda a equipe dos profissionais de saúde do nosso Hospital Metropolitano, passando para agradecer todas as manifestações de carinho e orações que me foram direcionadas. Elas me fortalecem para seguir em frente. Um forte abraço a todas e a todos. O governador está aqui, ó, ainda com, acho que um adesivo aqui no seu braço esquerdo,
Ainda está com a pulseira do Metropolitano, ó. Agora, o Petrônio, eu estava lendo a repercussão desse caso envolvendo o governador João Azevedo. Estava lendo uma entrevista com o cardiologista do governador, Fúvio, como é o nome dele? Petrúcio, né? Não lembro. O médico do governador. E esse procedimento, Pepa, foi graças a exames de rotina, Petrônio. Como é importante a gente fazer um check-up, para a gente poder saber o que está no nosso corpo. O governador João Azevedo não é mais nenhuma criança, né? O governador João Azevedo já é um senhor e, obviamente, precisa fazer check-ups de rotina. Fez o check-up e, graças a Deus, tudo bem, governador, já em casa. Chegando por aqui, ele, o deputado do Brejo da Paraíba, o deputado Evásio Bezerra, rapaz. O homem é bom de microfone. 69 anos, João Azevedo. Vai fazer 70, né? Vai fazer 70 Dia 14 de agosto Pois completa 70 anos. Como é importante, e sobretudo as pessoas que têm problemas como diabetes, hipertensão, sabe? Graças a Deus deu tudo certo com o governador. Pepa Torres, o homem está do seu lado. Deputado Evásio Bezerra, ele que estava há pouco tempo aqui, a gente estava lá no programa dele, na integração do Brejo, agora ele está aqui no F5. É líder de audiência, né? Boa tarde, deputado. Ju, dá uma organizada aí no microfone aí do deputado Evásio Bezerra, que esse tá ligadinho. Deputado Evásio Bezerra, seja bem-vindo ao F5 na estrada, direto de Bananeira. Tira esse negócio, Ju, tira, tá dando errado aí. Depois Felipe ajeita direitinho. Boa tarde, deputado. Meu boa tarde a você, Fabão, Pepe, Juliano, né? Cumprimentar a nosso amigo Marcos Oélio, que fortalece, prestigia essa grande iniciativa de vocês. Não sou prefeito da cidade, mas sou filho da terra e posso aqui dar boas-vindas a vocês, mas não apenas a vocês, mas a todos os turistas que, graças a Deus, vêm para Bananeiras e que são muitos mesmo, paraibanos de todo o estado, norte rio-grandense. Nós temos uma frequência enorme aqui, brigando ali pau a pau a população do Rio Grande do Norte com a da Paraíba em frequentar Bananeiras. E lógico, aproveitar essa grande oportunidade que vocês nos dão de oramos a Deus para que fosse restabelecida a saúde do governador, e já cheguei a ver algumas fotos do governador na Granja Santana, demonstrando assim a sua recuperação extremamente rápida, para a nossa alegria, para a alegria do povo paraibano. Então, que o governador, nosso grande comandante, tenha muita saúde, muita paz para dirigir ao nosso estado com tantos acertos. Eu acho que hoje o povo paraibano se irmanou na corrente de oração pelo pronto restabelecimento do governador, que já se encontra, PP, lá no convívio da sua família. Então, daqui o nosso abraço ao governador. Com certeza, e como o Fabão vinha dizendo, e eu estava ouvindo, a precaução que nós temos que ter com a nossa saúde. O governador, que em outras ocasiões já participou ao vivo do programa de vocês de outras cidades, ele, como bananeirado que ama essa terra, ama essa cidade, tenho certeza que ele está lá na Granja Santana mais roendo, porque não está aqui nesse clima gostoso e numa cidade onde ele também frequenta muito, que ele adora tanto quanto eu, tanto quanto todos nós. Tinha confirmado presença, inclusive, aqui no F5. Verdade, eu acompanhei o programa e você, Pepe, me fazia o convite, que o governador havia confirmado a presença. Quero crer que não foi uma intervenção, porque de certa forma é uma intervenção cirúrgica, mas não de forma invasiva, não hoje, mas com certeza semana vindoura ele deverá estar aqui e com certeza mais uma vez a população de Bananeiras podendo aqui recepcioná-los. Deputado Evásio, eu preciso dizer, eu não conheço... E agradecer a vocês pela presença lá no nosso programa, fortalecendo também a audiência do nosso programa aqui em Bananeiras, graças a Deus, com audiência incrível, mas não apenas em Bananeiras, mas em toda a região. A integração tem um sinal muito forte em toda a região do Brejo, pegando como local em Pedro Regis, Jacaraú, Cacimbra de Dentro, Arara, Araruna, Dona Inês, quer dizer, atinge toda a reunião. E eu dei o testemunho também, já há um tempo, Pepe, a Rui
porque aqui em Bananeiras nós sintonizamos a Pop FM 89.3 como local. Então é uma rádio que tem uma potência muito forte e que muitos bananeirenses chegam a acompanhar o programa de vocês. Eu sou testemunha disso. Mas me perdoa, Fabão, mas vamos lá. Eu diria, você chegou e disse, né? Eu não sou prefeito, mas você conhece Bananeiras melhor do que muita gente. A cada ano que passa, a gente chega em Bananeiras, rapaz, a cidade só faz crescer. Evásio, eu estou encantado com esse local onde estamos aqui, o Celeiro 115. Que local bonito, que eu cheguei mais cedo, precisei comprar uma extensão aqui para a gente armar o nosso cenário. Andei para colar, meu amigo, é muita casa sendo construída. Bananeiras é efetivamente um dos locais que mais cresce nesse estado da Paraíba, não é isso, Evásio? Sem dúvida, eu acho que o clima, a forma urbana, receptiva da nossa população fez com que a cada dia ou a cada ano João Pessoa, Bananeiras, venha a crescer, a se fortalecer a sua economia, o seu comércio, mas principalmente no que se refere à gastronomia, e o celeiro é um exemplo disso, uma casa que veio para ficar, que tem uma grande clientela do povo da Paraíba, do povo do Rio Grande do Norte, de pernambucanos que começam também a invadir, eu digo mais isso no bom sentido, porque todos são bem-vindos, e Bananeiras com a sua força, com a sua pujança, atraindo pelo clima da cidade, um clima extremamente gostoso, que é a nossa principal marca e a nossa principal atração para os turistas que vêm em nossa cidade. PP, aqui é o seguinte, eu acho que vocês são dos poucos que já vêm em 3 ou 4 oportunidades, Fabão, desde o São João, a moda antiga que nós nos encontramos aqui em nossa cidade. Mas vocês são dos poucos que ainda não têm um terreno, que ainda não têm um imóvel. Comecem a pensar nisso, porque vocês fazem parte da exceção. Quem aqui vem, a tendência, e vocês vão ter tempo para isso, chegando aqui o nosso companheiro, nosso colega, deputado Eduardo Carneiro, que também tem raízes aqui no Brejo Paraibano, entre Bananeiras Marcos Wélio, que disse que o projeto dele é morar aqui em Bananeiras. Quem? Marcos Wélio. Nosso freio Marcos Wélio. O segundo dono da Assembleia, né? Nós temos depois de Adriano, é Marcos Wélio, né? O homem manda mesmo? Manda, é forte, fortíssimo lá. O nosso secretário de comunicação, mas muito, muito forte. Ele e Guilherme dividem lá a força da nossa Assembleia. E olha, Marco, foi aqui, viu, o nosso Eduardo Carneiro que soprou no meu ouvido. Foi ele quem disse isso. Bem, então é um prazer sempre, PP, poder recebê-los. Vocês façam como Eduardo Carneiro, que já comprou, não no patamar do imóvel de Eduardo, né? Que é uma das maiores mansões daqui, destacada, a da família Carneiro. Eu soube que é do tamanho do celeiro aqui. É maior. É maior que o celeiro? Nossa. Então, mas é muito frequentada lá. Inclusive, Léo já foi convidado várias vezes, eu nenhuma. Mas tudo bem, faz parte aí do processo. Mas sempre uma honra, um prazer poder recebê-los, Eduardo. E estimule, como eu estou estimulando, que eles possam comprar o terreno, ou quem sabe já uma casinha aqui na nossa querida e amada Bananeiras. Deputado Eduardo Carneiro, boa tarde, bem-vindo ao F5 na Estrada. Boa tarde, meu amigo Petrônio, Fabão, meu colega, amigo, parceiro Evásio Bezerra, que da mesma forma tem uma atuação muito forte no Brejo Paraibano, muito notadamente na cidade de Bananeiras. Então, uma alegria estar participando com vocês do Pé na Estrada, que chega hoje, sem dúvida nenhuma, uma das cidades mais prósperas do estado da Paraíba, né, pela sua força no turismo, no desenvolvimento. Hoje tem gerado muitos empregos aqui na cidade, através de investimento de empresários hoje, que naturalmente têm, né, o entendimento de que se aqui existe uma procura muito grande e que se faltava oferta. Então hoje nós estamos, por exemplo, aqui num grande estabelecimento, né, um restaurante que hoje, né, recebe muitas pessoas, né, com muita qualidade, e assim como o celeiro, vários outros, né, restaurantes aqui em Bananeiras têm a condição de poder estar recebendo e recepcionando turistas, visitantes do Brasil e do mundo inteiro. Então isso nos enche de orgulho, porque como o Evásio disse há pouco
pouco tempo, nós temos raízes familiares aqui, Evásio, e a gente sabe que aqui começou a engatinhar. Tudo bicho, viu, Fabão? Bezerra e carneiro, tudo animal. E aqui nós tínhamos dificuldade, isso não há muito tempo, né? Na minha infância aqui, nós tínhamos dificuldade de encontrar aqui um restaurante que você pudesse jantar e almoçar. Eu me lembro, Evásio, só tinha lá em cima Capitão, né? Zeca, na entrada de Solânia. Bar da Fava, né? Bar da Fava, em Solânia. E aqui em Bananeiras tinha, na época, a estação ainda era de Murilo, né? E antes era acho que era Hélio, né, que era o antigo proprietário, que foi que primeiro fez um restaurante, e poucos estabelecimentos aqui na cidade de Bananeiras. Então, hoje, quando a gente tem a oportunidade de vir para a sua casa, para a sua granja, para a sua fazenda, pedir um delivery de qualidade, e você está recebendo também seus amigos, podendo convidar para não só visitar os restaurantes, mas também as belezas naturais que nós temos. Tem lá a Bica dos Cocos, temos hoje vários roteiros de turismo de aventura Lajeado aqui. Preto, né? Lajeado Preto. Então, a gente fica muito feliz, né, desse desenvolvimento, ter chegado aqui em Bananeiras e que hoje tem se espalhado para Borborema, para Serraria, e que vai ser toda essa região aqui, Belém, Caiçara, né, Araruna, que também já está despontando como um dos grandes, né, destinos, né, da Paraíba, na área turística também, que hoje já temos bons condomínios, bons restaurantes. Então, são cidades que vão acompanhando esse desenvolvimento, e isso é muito importante para a região do Brejo. Ontem aqui, deputado Eduardo Carneiro, chegamos por volta de 11, 11h10, 11h30, sei lá, por aí. Restaurantes abertos e lotados. Abertos e lotados. E uma excelente gastronomia, né? E assim, coisa que você vê nessa época em João Pessoa, né? Tem muito restaurante que fechou hoje em João Pessoa de 11 horas da noite. E ontem aqui em Bananeiras, Evásio, não só abertos, cheios, para você ver como é que está o nível do turismo aqui em Bananeiras. Todos, né? Hã? Todos, né? Sim, todos lotados. sim. Verdade. Sem dúvida, e ainda bem vocês chegaram ontem, ainda bem que vocês não me ligaram, porque senão a gente tinha tomado um vinhozinho que eu fui aqui numa cidade vizinha de Belém, aí saí, fui lá visitar uns amigos e se vocês tivessem ligado, a gente tinha tomado um vinhozinho ontem de noite, quando estava frio, chuvoso, era o tempo propício para tomar um bom vinho e bater papo, então ainda bem que vocês não me ligaram ontem de noite. Já é bom, nesse clima. Esse clima, e até setembro, pode ter certeza. Agosto, muitas vezes as pessoas pensam, né, Vaz, que aqui o período mais frio é exatamente esse período agora de junho, mas na verdade é o mês de agosto, é o mês mais frio por causa do vento. Venta muito, né, com menos chuva e muito vento. Então é o mês mais frio aqui, onde a gente chega a 16, 17 graus. Não é à toa que teremos um caminho do frio, que é justamente no mês de agosto. No mês de agosto. Uma outra época, se bem que vocês haverão testemunhar isso, vindo mais vezes aqui, Bananeiras hoje é sucesso o tempo inteiro, até pela quantidade de imóveis que existem nos condomínios. E de repente, Pepe, é a tradição, um condômino chama um amigo ou vários amigos, e esses amigos também se transformam em condôminos, em investidores aqui em Bananeiras. Eu dizia agora há pouco, Eduardo, lá no nosso programa, de que hoje nós temos empresários do ramo de hotelaria que compram terreno, acho que lá no condomínio, quando você tem seu imóvel, tem vários que tem mais de um e que alugam, que é uma fonte de renda muito importante, uma renda de renda muito forte. Você vê, estão alugando uma casa razoável aqui em Bananeiras hoje, no final de semana, sexta, sábado, domingo, por R$5 mil. R$5 mil. Amigo meu que alugou por 10, já tá. E ainda está barato. Nesse período agora Esse período junino agora é 15 mil, 10, 15 Dependendo mil. do tamanho da casa, né? É verdade. Não, mas eu digo sem ser na alta estação ou na maior festa tradicional da cidade e da região, que é o São João. Agora, uma casa de porte médio é alugada aí durante uma semana, é na faixa de 10, 15, 20 mil reais. Eu tenho já informação de alguns amigos que alugaram durante esse período por 20 mil reais uma casa, lógico, de um porte bom, elegante. A de Eduardo seria quanto? 50 por aí? Eduardo é na faixa de 35 mil aproximadamente. Rapaz, essa propaganda de Evásio, né? essa é a propaganda, você conhece, político, você já agora, foi lá. É a minha casa, tem 3 quartos, um chalezinho de madeira, rapaz. Dizendo um negócio desse, o povo vai pensar que é uma mansão. A gente tira a prova dos 9, que mais tarde nós vamos almoçar ou jantar lá. A gente tira a prova dos 9, né, Fabão? Quem está nos acompanhando é o advogado Anselmo Castilho. Ele que é o Cabeça Branca, que é proprietário
aqui, viu, também, no Água né? da Serra. Aí é mansão no Água da Serra. Aí é mansão. É o Ele tá famoso dizendo- cabeça branca? Aí é mansão. Ele Cabeça que é o branca, superintendente da fortíssimo. Funetec agora, né? Isso. Anselmo tá dizendo, rapaz, o Uma programa figura. tá show. Pena que não vai dar tempo de chegar no horário do programa, mas com certeza a gente vai se encontrar com o Anselmo Castilho. Petróleo, nós estamos com 2 deputados da base governista, da base do governador João Arrocha ou Azevedo. não? 2 homens que convivem diariamente em Bananeiras, no Brejo da Paraíba. Governador João Azevedo, governo de João, tá bem na região? Falta fazer o quê para melhorar, não só em Bananeiras, mas na região do Brejo como um todo? Começa com quem? Com os mais experientes. Mais experientes. Então, veja só, o governador, além de frequentador, de amante dessa cidade, da Paraíba como um todo, mas particularmente, porque Bananeiras e o Brejo tem um xodó à parte. Mas o governador tem grandes investimentos aqui, o deputado Eduardo sabe disso. Um sonho antiquíssimo dos bananeirenses e dos nossos amigos de Dona Inês era a ligação entre essas 2 cidades. Promessas antigas, muitas, mas quem transformou em realidade foi o governador João Azevedo, que é uma PB que interliga 2 importantes cidades e que encurta, deputado Eduardo, até, como Vossa Excelência bem sabe, o caminho entre Rio Grande do Norte e a Paraíba. Aproxima mais essas 2 cidades, ou principalmente a cidade de Natal, onde temos aqui grandes investidores em nossa cidade. O governador chegou há 2 anos a dar ordem de serviço, Eduardo. Daí a nossa tristeza enquanto brejeiros. A empresa deu uma pisadazinha na bola e, lamentavelmente, a alça que poderia estar nos beneficiando agora, há 2 anos o governador deu a ordem de serviço e que, por um equívoco da empresa, não legalizou a jazida, a Sudema veio e interditou, veio o inverno que impede que a firma esteja trabalhando agora. Ontem, para nossa alegria, para nossa felicidade, foi um verdadeiro dilúvio, no Brejo mesmo aqui, Eduardo, não sei a hora que você chegou, mas eu saí de Bananeiras ontem para ir até a cidade de Guarabira. Quase a gente para o carro, pode ter certeza, Pepe, eu não sou muito exagerado não. Quase a gente para o carro sem condição de visibilidade e de dirigir. Choveu forte. Choveu muito forte. Muito. Então não há como você conciliar uma obra de engenharia de uma estrada com o inverno rigoroso que nós estamos tendo. Mas eu tive a preocupação, a responsabilidade de me dirigir até o DR, conversei com o doutor Deusdedit, já havia conversado com o próprio governador, falando sobre a liberação ou a legalização dessa jazida para que a empresa que venceu a licitação possa retirar o material, de modo, Eduardo, que eu tenho cópia de um documento onde a empresa que ganhou a licitação da ALSA, que é uma intervenção de mobilidade urbana indispensável e importantíssima para a nossa terra, ele diz que eles afirmam no documento que retomarão, Eduardo, e você será usuário também, como eu já estava andando por lá quando estava no barro. Agora não, que a chuva encraterou tudo, está uma verdadeira cratera, está intransitável. Mas é que eles se comprometeram de, já no mês de agosto, retornarem de uma forma bem forte à construção dessa alça. Tem outras intervenções também, através de emenda impositiva de minha autoria na rua José Cidenando, que é uma outra artéria que deve beneficiar muito, principalmente o complicado trânsito de Bananeiras em função da sua topografia, não é por incompetência de modo algum da gestão, mas é pela topografia de Bananeiras e, lamentavelmente, aí foi o empreiteiro que falhou conosco, que falhou com o governo do estado e essa artéria não foi concluída, faltando apenas, Eduardo, uma pena 20 metros no máximo. É uma tristeza daqui a minha lamentação com esse empresário de não ter concluído essa obra. E tem outras intervenções também, na parceria aqui com o prefeito Matheus, a travessia urbana, a interligação da PB que vem de Dona Inês, interligando até Bananeiras, pegando aqui a estrada Mozar Bezerra, foi uma ação nossa junto ao ex-governador Ricardo Coutinho, foi um ponto importante, onde deu esse pulo aqui, essa parte de cima
foi justamente a interligação entre Bananeiras e o Tabuleiro. Tem quantos habitantes, Evásio, Bananeiras? Eu acho que Bananeiras chega aí aos 23 mil habitantes, aproximadamente. Que deve passar dos 50 nessa época. Nessa época agora, mais 50, do dobro, mais do triplo dos visitantes. Se você comparar, né, os que vêm no bate e volta, multiplique aí por 5 ou 6. Porque quando a gente mensura 23 mil habitantes, a gente não conta com os condôminos, né, desses condomínios. O Água da Serra hoje tem 500 casas construídas que as pessoas vêm no final de semana. Chega, lá são mais de 600 e tantos lotes. Né, e hoje eu acho que lá tem pouco mais de 100 lotes à venda. O meu condomínio, que é esse ex-banana aqui, tem 300. Tá vendo? Gostou? Gostei. Né? Não, aqui tem 300, né, tem 200 casas construídas, então, e vários outros. E tá faltando o quê? E o que é que a gente, só para ilustrar aqui, né, como o Evásio disse, temos outras ações que são fundamentais. Né? Essa interligação entre as cidades, Evásio, ela é fundamental. E a gente não pode esquecer a ligação entre os municípios, né, dos que fazem o caminho do frio. Como, por exemplo, a ligação de Borborema a Pilões, de Pilões a Arara. Isso vai interligar, encurtar os caminhos e levar desenvolvimento para todas essas regiões. Porque antes a gente tinha que fazer uma volta muito grande, como nós tínhamos que ir para Dona Inês, a gente tinha que ir pregar Rua Nova, Belém, e agora não, a gente está aqui... 53 quilômetros. 53 quilômetros aqui. Aumentava 53 quilômetros. Aqui agora nós estamos a 12, né? Não, acho que dá 17, 23 quilômetros. Poucos quilômetros, né? Então, era uma distância muito maior. Quem vem nessa estrada... Hoje, aqui em Bananeiras, existe um levantamento que acredita que 40% dos donos de imóveis aqui em Bananeiras são do Rio Grande do Norte. Verdade. Porque o Rio Grande do Norte só tem aqui Serra de São Bento, né, que é sua área de frio, e muitos deles estão realmente vindo, já vieram, continuam vindo para Bananeiras. Então, imagine só, a distância encurta bastante, né, de quem vem de Natal para investir aqui na nossa região do Brejo e aqui na nossa Bananeiras. Então, essas estradas que estão sendo interligadas, os investimentos de hoje são fundamentais também nas divulgações dos destinos, como o próprio Caminhos do Frio, né, que estará aí percorrendo esse programa do governo do estado, diversas cidades, levando nossa cultura, nosso artesanato, economia criativa, né, atrações musicais. Isso atrai naturalmente, né, vários adeptos, né, da nossa cultura a poder visitar também essas outras cidades, e isso é fundamental. Então, hoje, Fabão pergunta o que é que falta. Eu acho que falta ainda naturalmente, né, algumas ações que precisam ser desenvolvidas, né, na região, continuar fazendo essa interligação entre os municípios. Nós precisamos ter cada vez mais infraestrutura, né, para poder recepcionar esse público, como aqui nós acabamos de falar. Nós recebemos 3 bananeiras em um período agora até o mês de agosto, e todos os finais de semana, né, nós recebemos praticamente 2 bananeiras. Então precisa ter cada vez mais estrutura, e principalmente também nas cidades vizinhas. Solânia, por exemplo, né, nós estamos solicitando, e a Vaz sabe disso, nós temos um hospital regional que está passando por uma reestruturação. Virou uma cidade só praticamente, é Bananeiras e Solânia. Subiu a ladeira, você já está. São irmãs siamesas. Então, o Hospital Regional de Solânia, ele precisa funcionar na sua plenitude, porque atende toda essa região, né, que deságua no Hospital Regional de Solânia. Então, era uma demanda antiga, e o governador está agora recebendo esses serviços aqui. Eu tenho solicitado, e inclusive pedi ao governador que nós construíssemos aqui, Evásio, importante se você puder se enfileirar a essa nossa ideia, que é exatamente trazer um centro de atendimento ao turista aqui para Bananeiras. Hoje a gente recebe ônibus que vem, pessoas que vêm passar o dia, então tem um local de apoio com banheiro, e lá vai ter a oportunidade de se vender o artesanato, um centro cultural e um centro de apoio realmente aos nossos visitantes. Eu acho que é fundamental aqui para a nossa querida Bananeiras. Então, ações como essa vão potencializar, sem dúvida nenhuma, né, cada vez mais o desenvolvimento dessa nossa região. Então, eu acredito muito nisso. E um outro ponto que eu acredito que é fundamental aqui hoje é uma parceria entre o governo do estado, as prefeituras locais, com o SEBRAE, para que a gente tenha também aqui nessa região um hotel-escola, que ele possa capacitar a mão de obra das cidades, para que se gere cada vez mais emprego com qualidade aqui, para que os grandes estabelecimentos não tenham que trazer mão de obra de fora para poder e qualificar a mão de obra do cidadão local. Eu acho que isso é fundamental também. Eu conversava, deputado, essa semana com o proprietário aqui do celeiro, está inclusive ali nos assistindo, o Faisal, ele dizendo da dificuldade de encontrar mão de obras
mão de obra qualificada aqui Exatamente. em Bananeiras. Ele que disse que está expandindo, vai colocar um hotel fazenda aqui, mas mão de obra qualificada é complicado. E assim, a ideia do deputado é uma mão na roda. Bananeira já necessita há muito tempo de uma ação mais efetiva do SEBRAE, por exemplo. Nós já fizemos essa solicitação, né, pedir também um apoio do deputado Evásio para poder se enfileirar nessa ideia, para que a gente possa fortalecer cada vez mais, né, os nossos pleitos, porque é fundamental para a região e tenho certeza absoluta que será um grande ganho, assim como nós conseguimos levar lá no município do Conde, por exemplo. Lá tem um hotel-escola que hoje atende a mão de obra das pousadas, dos hotéis, dos restaurantes. Muitos já saem automaticamente conectados de lá, e hoje o Cine, né, estadual, que é situado na cidade de Conde, ela já faz uma conexão com a qualificação que foi recebida pelo Hotel Escola do município. Então, em uma outra emenda, eu coloquei uma emenda nossa para a construção do Centro de Atendimento ao Turista, na entrada de Jacumã. Então, tudo isso, né, fortalece o desenvolvimento da região, e nós queremos também fazer esse mesmo trabalho aqui, junto com o governo do estado, aqui na cidade de Bananeiras. Muito bem, 1252 F5 na estrada, direto de Bananeiras, Celeiro 115, local bacana demais. A gente precisa ir para o intervalo comercial e na volta um bate-papo com os dois deputados mais intimistas, Pepa. Qual o estilo de música que Evásio Bezerra gosta e Eduardo Carneiro gosta durante São João? Eu quero saber do Solidariedade, meu. Gosta de tomar a branquinha ou um vinhozinho? Daqui a pouco, após o intervalo comercial, a gente volta. Quero saber batendo de papo. Léo e do Solidariedade. A gente volta batendo papo com o Evásio e com o Eduardo Carneiro. Estamos esperando o secretário John Bezerra. Daqui a pouco deve estar chegando aqui, inclusive para trazer mais detalhes. Tenho certeza que ele está em contato direto com os médicos do governador João Azevedo. Intervalo rapidinho, a gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Essa já sua quentinha. J Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. J Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura Banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, a cerveja oficial. Se beber, não dirija. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso.
idoso. Vem idoso quentinho. Quer tranquilidade? Conte com a Clean. Praga tem controle sim. 3222-6444. Praga tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h57. Olha, São João Raiz é no Celeiro 115. Arrastapé, quadrilha, gastronomia e muita animação. E tem chopp em dobro da Folha. Entrada R$50, mais 2 quilos de alimentos. 14 horas amanhã, sábado, aqui no Celeiro 115, até às 20. Muito forró, muita animação, gastronomia da melhor qualidade e chopp em dobro. Já sei que você vem. Você não gosta tanto do forró pé de serra? É lógico que eu Arrasta gosto. pé. É lógico que eu gosto. Você é anti-Gustavo Lima, eu acho que cada anti-Piseiro. qual no seu quadrado. Cada qual no seu quadrado. Deixa eu registrar aqui, Ju. Cadê o WhatsApp aqui? Deu um branco aqui. Bota aqui, não. Tem muita gente interagindo conosco. Deputado Evásio, qual a música o estilo musical que o deputado Evásio gosta de escutar no São João? No São João, lógico que é o pé de serra, né? Forrozinho pé de serra ou o piseiro que o Pepa gosta? De forma geral, eu gosto da boa música. Boa música internacional, boa música nacional. O pé de serra, o sertanejo também. Depende da ocasião, depende do momento. Mas agora, obviamente, é o pé de serra mesmo, tradicional, do Brejo e da Paraíba. E o deputado Eduardo Carneiro? Eu gosto do pé de serra, o Hélice Safadão. Olha aí, eu gosto dos dois. Sendo forró, eu tô dentro. Eliane, pra me lembrar da minha adolescência. Gosto demais. Cabe uma Tom Oliveira. Mari Fernandes nesse período. Natanzinho. Natanzinho é bom. Natanzinho, o Hélice Safadão é bom. Chão de Avião é bom. Tom Oliveira. Santana é bom, Flávio José é bom. E nesse período, toma-se o quê? O deputado Eduardo Carneiro gosta? Aprecia o quê? Não, uma cervejinha é tradicional aqui, a cachaça é uma tradição do Brejo Paraibano. Temos aqui boas pingas, como é dito no jargão popular. Eu tomo a cachaça. Não, eu pensei que você ia dizer a mesma coisa. Eu vou da branquinha até. Eu vou da branquinha ao vinho. Eu vou da branquinha ao vinho. Todas as cores. Mas minhas duas bebidas preferidas realmente são a cachaça e o vinho. São minhas duas bebidas preferidas. Cerveja, por exemplo, eu não sou tomador de cerveja, nunca fui. Mas minha bebida é essa. Tomei muito tempo isso, mas hoje em dia eu acho que eu estou ficando velho. Tá me dando ressaca, então ainda bem que o bolso agradece que o uísque é mais caro, a cachaça é bom. É verdade. Mas vamos falar um pouquinho de política, bora? Deputado Eduardo Carneiro, essa semana o PL filiou Marcelo Queiroga, o capitão Bolsonaro deu um cangapé em Nilvan, em Valber Virgulino, no Cabo Gilberto. Dizem que Pedro Cunha Lima quer dar um cangapé em Rui Carneiro. O Solidariedade não quer dar cangapé em ninguém não, né, deputado? Tá fechado com Cícero? Solidariedade não quer dar cangapé em ninguém. Tá fechado com o prefeito? Tá fechado com o prefeito Cícero. Inclusive, nós estamos fazendo parte da sua administração, do prefeito Cícero, do prefeito Léo Bezerra. Então, nós estamos procurando dar a nossa contribuição na pessoa do secretário Fábio Carneiro, que está à frente da SEDURB, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E o objetivo nosso agora é exatamente fortalecer o nosso partido. Já estamos aí construindo uma nominata muito forte de vereadores, na capital. O nosso objetivo é eleger 3 a 4 vereadores e vocês sabem, que nós sempre procuramos montar, tanto que na última eleição, em 15 dias, nós conseguimos eleger pelo nosso Solidariedade 2 deputados estaduais, tanto o nosso nome, como também o nome do deputado Eduardo Brito. Por pouco não fez o terceiro, Por pouquinho não fizemos o terceiro, nosso Dudu Soares, que teve uma votação fantástica, mas nós conseguimos
conseguimos construir, exatamente porque nós temos um compromisso com o partido, na construção partidária, de dar uma condição de disputa igualitária entre todos. E nessa, em João Pessoa, nós faremos da mesma maneira. É tanto que várias lideranças, vários suplentes de vereador, pessoas que têm uma capacidade de ter uma boa votação, já estão se filiando, já estão se reunindo, já estão buscando o nosso partido Solidariedade. Então, fechado com Cícero, construindo uma chapa forte em João Pessoa, e fechado porque nós temos o entendimento de que Cícero tem feito muito. Eu conversava essa semana, quarta-feira, com um amigo, ele perguntava como está a administração de Cícero. Eu digo, Cícero tem obra nos 64, hoje 67 bairros de João Pessoa, né? Tem várias intervenções históricas que nunca foram feitas, pavimentação de ruas, nós vamos aí, o prefeito entrega no final do ano mais de 1.000 ruas calçadas na cidade de João Pessoa, e quando a gente está falando de pavimentação, e o deputado Evásio sabe muito bem disso, nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando, né, do aumento do desenvolvimento dos bairros, porque uma residência em uma rua de bairro, ela tem um valor, numa rua calçada ela tem outro, então melhora a qualidade de vida do cidadão. Então o prefeito tem investido muito nisso, recuperado escolas, né? Tem hoje feito uma grande revolução na educação da cidade de João Pessoa, e aí muito me impressiona quando eu vejo alguns opositores nossos não entenderem, não enxergarem, porque a gente tem que ter a percepção do que está certo e do que está errado. Existem equívocos na gestão, todas elas vão existir, mas não, hoje, identificar os acertos da gestão Cícero Lucena na educação é algo que, né, nos deixa, inclusive, entristecidos, porque hoje nós temos, temos escolas em João Pessoa que estão sendo totalmente reestruturadas, com a tecnologia inserida, né? O prefeito hoje tem um sistema, eu visitei salas Google nas escolas de João Pessoa, em Piragibe, em outras escolas lá em Mangabeira, que eu tive a oportunidade de visitar, e fiquei maravilhado com aquilo, porque aquilo dificilmente nós vemos, inclusive, nas escolas de ensino privado. Então isso está acontecendo, essa transformação, essa revolução, né? Hoje tem um programa, né, que é para que fosse inserido, né, a disciplina de programadores. Então hoje o aluno já sai, né, existe um nomezinho do programa, que eu esqueci agora o nome do programa, mas você já sai da escola do ensino médio, né, desenvolvendo software, desenvolvendo aplicativos, sites, e isso é fundamental. Ele já sai do ensino médio totalmente inserido no mercado de trabalho, porque hoje a tendência é exatamente se estar aí acompanhando a parte da tecnologia que cresce, né, aceleradamente no mundo inteiro. Na saúde, o prefeito pegou a cidade de João Pessoa, Evásio conhece como poucos, essa parte eu vou deixar, inclusive, mais para ele. João Pessoa, Cícero, quando foi prefeito, 20 anos atrás, deixou a cidade coberta, Evásio foi secretário de saúde na época, a cidade coberta, né, por unidades básicas de saúde, voltou, teve que fazer praticamente a mesma coisa, e hoje a cidade está lá, o prefeito reconstruindo unidades básicas de saúde, né, colocando onde precisa ser colocado, em bairros grandes. João Pessoa, vocês sabem, cresce muito. Se você for lá na região do Cidade Verde, bairro das Indústrias, é uma outra cidade. Quando você vai no Valentina, já está encostando lá em Jacumã, lá perto do município de Conde. Então é outras cidades, mas que precisa crescer, mas também com desenvolvimento. Tem quem que está junto, acompanhado, né, da infraestrutura. Então tem que ter serviço de saúde, serviço de creche, serviço educacional. Então isso que o prefeito tem feito, e obviamente fazendo também grandes obras, né, como o grande parque que será entregue lá no bairro do Bessa, né, como outras ações que estão sendo feitas realmente de um porte maior, intervenções na área de mobilidade. Essa semana 40 ônibus entregues na cidade de João Pessoa, renovação da frota que estava ali precisando desse momento, e que hoje existe um diálogo com as empresas de transporte público, e que o prefeito tem cobrado, né, a qualidade do serviço, né, anunciou também, em breve nós vamos ter de volta os ônibus com ar-condicionados, com Wi-Fi, que eram os antigos ligeirinhos, que vai ter, né, à disposição da população. Então, eu tenho certeza absoluta que o Solidariedade toma a melhor decisão a poder continuar, né, com o prefeito Cícero, para poder desenvolver todas essas ações. Deputado Eduardo, receba um abraço de Tiago Porto, ele inclusive mandou um áudio para a gente, mas a gente está hoje meio com dificuldade para colocar o áudio dos nossos ouvintes. Vou pedir desculpa a todos. Deputado Evásio Bezerra, e essa coisa, esse ensaio de moído, PSB, vai
tem uns que dizem que vai lançar candidatura própria. Aí o governador João Azevedo dá declarações, diz que a aliança com o Cícero está mantida e que por ele o nome é Léo. O senhor é pai do vice-prefeito de João Pessoa, meu amigo, meu irmão Léo Bezerra. Tá tudo sacramentado? O senhor tem alguma preocupação em alguma virada de mesa nessa situação, deputado Evásio? Veja bem, Fabão, o vento que sopra cá, sopra lá, também com toda certeza. As atenções há cerca de 15 dias estavam voltadas todas para o PSB. E as perguntas eram as mais variadas possíveis, mas bem diretas. Primeiro, o PSB pode ter candidatura própria. Léo Bezerra poderá deixar de vir a ser o vice na chapa de Cícero. Tinha aí matéria e manchetes para tudo quanto era gosto. Como o vento que sopra cá, sopra lá também, começou a soprar para o lado da oposição. E esse verdadeiro balaio de gato, aí sim, balaio de gato, com o tiro direto e na cara. É tido, pelo menos no PSB, Eduardo, era de forma indireta e tudo e tal, mas tudo dentro da normalidade. Quem faz política, eu não nasci ontem em política, sabe que para mim tudo é natural. Pode não ser nem para meu filho, Léo, mas para mim tudo é perfeito, tudo é natural, tá tudo dentro do figurino. Tudo dentro do figurino. No script. Tá, sem problema nenhum. É isso mesmo, não existe política sem turbulência. Não existe política, a política não é só calmaria. A calmaria é 10%, 90% é turbulência mesmo. Isso é a vida, é daqueles que decidiram trilhar pelo caminho político. Eu digo muito isso a meu filho. Às vezes ele se estressa um pouco, se angustia, mas a política ela tem mais turbulência do que calmaria. Então, primeiro, Evásio, e aí, Léo vai continuar a ser o vice de Cícero? Não sei. E tenho para dizer o seguinte: Eduardo, pelo que sei, pelo que acompanho, é amigo, irmão de Léo, desde a época que foram vereadores, tem toda uma história, toda uma trajetória de amizade. Mas Léo não foi indicado para ser vice-prefeito por Eduardo. Léo não foi indicado por mim, muito menos por Odon, que não tinha nenhuma atividade política mais evidente. Léo, não é segredo para ninguém, foi uma escolha personalíssima do governador João Azevedo. Não pode ou não existiu outro padrinho. Eu nunca me arvorei dessa condição. Eu, Léo, inclusive, o PP sabe disso, também amigo do Léo, você, Fabão. Léo resistiu ainda um pouco. Léo chegou, Eduardo, como você sabe, a declarar apoio a quem queria ser o vice, que era o Bruno Poeta. Bruno Poeta, nosso vereador lá de João Pessoa. Léo chegou a declarar apoio. Que a época também era do Cidadania, né? Léo era do Cidadania. Ao lado de Bruno. Então aí a pergunta, Eduardo, que deve ser feita é a seguinte: primeiro, Léo, na condição de vice-prefeito, ele tem procurado corresponder à expectativa do governador? Esse é o primeiro questionamento. Léo tem sido leal, tem sido fiel, tem deixado transparecer lealdade ao governador? Uma pergunta que deixo para a reflexão de todos. Segundo, Léo tem sido correto com o prefeito Cícero? Aí eu fico mais à vontade, Eduardo, e digo aos paraibanos todos. Tem, por uma questão muito simples, é o berço que Léo foi criado. Eu sou um cara que na minha vida pública eu sempre tive lado e eu sou muito verdadeiro nas minhas posições, nas minhas convicções, naquilo que eu acredito, naquilo que eu defendo. Então, Léo é um vice-prefeito que tem a consciência, Eduardo, que foi eleito vice-prefeito, que não foi eleito alguém para querer puxar o tapete do prefeito. Se vocês fizerem levantamento, eu não quero nem ir longe para fazer esse levantamento a nível nacional. Mas vamos a nível regional mesmo, vamos Paraíba. Quantos vice-prefeitos já romperam com o prefeito e vice-versa? Porque a concepção, muitas vezes, do vice é de que o vice quer ser prefeito, e para o vice ser prefeito, o caminho mais próximo é puxar o tapete do prefeito. Cartacho rompeu com os dois, verdade, né? Nonato Bandeira e Manuel Júnior. Verdade, é um exemplo típico, mas nós teríamos aí N exemplos. Então, Léo tem sido correto sobre esse aspecto? Tem, porque ele tem a consciência exata de que foi eleito vice-prefeito.
E como vice-prefeito, para minha alegria, para minha honra, para minha satisfação de pai mesmo, é de que essa maturidade e essa concepção faz com que ele seja amigo do prefeito Cícero, que ele seja parceiro do prefeito Cícero, em todas as horas. Nas horas do bem bom e nas horas difíceis também. Léo tem sido correto, tem sido fiel hoje aos quadros do PSB, de que ele voltou aos quadros ao PSB pelas mãos do governador João Azevedo. Eu quero crer que sim, PP. Não é exagero meu dizer que Léo tem sido fiel ao governador, que Léo tem sido fiel, que tem sido correto com o prefeito Cícero e, acima de tudo, com a função para que ele foi eleito. Foi de ser vice-prefeito, de substituir o prefeito Cícero nas eventualidades. Então, tudo isso tem que vir para a mesa. De outra banda, nós temos o partido do governador, com todo respeito ao partido do deputado Eduardo, mas é o partido de maior estrutura, de maiores nomes, é a segunda maior bancada da Assembleia. É um partido que tem no seu comando o deputado Gervásio, como nós sabemos, mas tem por trás do deputado Gervásio, ou na frente do deputado Gervásio, como queiram, um governador extremamente bem avaliado, não apenas pelos paraibanos, mas na conjuntura nacional. A Paraíba se destaca hoje pela postura, pelo comportamento e pelas ações do governador João Azevedo. Porque não é à toa, Eduardo, você sabe disso, que ele foi guindado à condição privilegiada de presidente do consórcio dos governadores. Foi eleito por aclamação, por sua experiência, por tudo que ele tem feito, pela qualidade da gestão, que é modelo para o país inteiro. Então, é isso. Então, aí você veja. Então, esse partido, Eduardo, ele tem que ter protagonismo. Tem que dizer, nós podemos apoiar Cícero? Podemos. Se depender de mim, devemos apoiar Cícero. Agora, o partido que se preza que quer crescer tem que ter nomes, e o PSB tem nomes para suceder o prefeito Cícero, para disputar com o prefeito Cícero. Isso é uma verdade que ninguém pode esconder, ninguém pode afastar a vontade de alguns nomes que foram aí colocados e de outros que estão adormecidos, mas que teriam potencial de substituir, de bater de frente com o prefeito Cícero. Nós temos. Agora, existe, acima de tudo, uma coisa chamada correção, lealdade e reciprocidade, que existiu com o prefeito Cícero e que existe principalmente com o governador João. Que aí eu não tenho papas na língua não, amigo. Muita gente diz, mas João traiu o Ricardo. João não traiu o Ricardo. Ricardo fez lá, enfrentou as dificuldades que enfrenta, mas foi ele que rompeu com o João. Eu sou parte desse processo também. Eu rompi com o Ricardo? Nunca rompi com o Ricardo. Tenho admiração, tenho respeito pelo ex-governador Ricardo Coutinho. Ele foi importante na minha vida, como eu procurei me doar e dar meu sangue também. Não, são extremos, inclusive. Extremos, O meu é lá perto da estação, o dele é aqui em Gambelas. Aqui em Gambelas. Um é no norte, outro é no sul. Mas nada contra. Eu desejo toda a sorte do mundo para o ex-governador Ricardo Coutinho. Então, essa aqui é a tese. Aí muita gente começa a fazer ilação, Eduardo, dizer o seguinte: o desempenho de João em João Pessoa demonstra fragilidade na gestão de Cícero. É um equívoco muito grande, e eu vou justificar a vocês por quê. Porque vejam, Eduardo, você sabe disso tanto quanto eu, nós sabemos que acompanhamos a política da Paraíba, a opção que fez o governador João Azevedo, que talvez muitos não tivessem feito o que ele fez. Ele assumiu publicamente, primeiro do que todo mundo, a época em que veneziano sequer pensava ou imaginava ser candidato a governador. João já dizia que era candidato que votaria em Lula. Quando o veneziano se lançou, essa história todo mundo conhece, mas é bom a gente reprisar um pouco aqui. Lula veio pedir voto para veneziano. Isso. E aí o pessoal de Bolsonaro, lógico, pedia voto, e Bolsonaro pedia voto para Nivan, para o candidato dele. Então João pedia voto para Lula, mas Lula não pedia voto para João. Isso teve uma influência enorme. Vocês sabem qual foi a diferença de Lula para Bolsonaro no segundo turno em João Pessoa? Menos de 1.000 votos. Pasmem. Então a cidade ficou literalmente, esse aqui é o termo, literalmente dividida. E aí, Lula começou a pedir voto para João, mas muita gente que votou em veneziano, que acompanhava veneziano pediu voto para quem? Para Nilvan.
Nilvan, né? Não, para Pedro Cunha Lima. Pediu voto para Pedro. Então, João, em momento algum, nem no primeiro nem no segundo turno, ele teve a preferência do voto de Lula. Nem tinha preferência também do voto de Bolsonaro. E eu digo a você, de cátedra mesmo, de quem faz política, de quem gosta de política, a coisa mais difícil, Juliana, era a gente conseguir um voto de um bolsonarista para João. Porque era aquele xiita mesmo, radical ali, bolsonarista, não vota na esquerda de modo nenhum, né, Vaz? Eu gosto muito de você, votei em você, mas não voto em João, porque João, desde o primeiro turno, disse que vota em Lula. Na época em que Lula dizia que não votava em João, que recomendava o voto para a veneziana. Então, o que é que eu quero dizer, para dar, lógico, um espaço também ao deputado Eduardo, para que ele exercite seu raciocínio, é que nós nós sabemos que cada campanha tem a sua história, mas você não pode querer fazer com que a história próxima de João Pessoa, Fabão, ela tenha uma relação direta com a disputa de governador, com a disputa de Bolsonaro, de Lula, de João, de Nilvan, de Pedro Cunha Lima. Essa é que é a tese. Então nós teremos uma outra história, onde nós vamos ter a influência de Lula, vamos ter a influência de Bolsonaro, quero crer que sim, porque eu particularmente, Eduardo, mesmo com a experiência que tenho, eu não imaginava que o bolsonarismo se mantivesse tão vivo quanto está, e tão latente. O bolsonarismo está vivo. É uma coisa assim impressionante. Queiroga tem chance? Hein? Queiroga tem chance? Não, deixa eu ver como Todos têm chance. Todos têm chance. Agora, sem dúvida, na minha avaliação, a maior chance é de Cícero, porque conta com o nosso apoio, conta com o apoio do governador João Azevedo e vai contar, inclusive, com o apoio de Cartacho, que eu tenho dito, eu sou profeta, de que eu vou votar no mesmo candidato a prefeito de João Pessoa, que é Cícero, ao lado do nosso colega Luciano Cartacho. Luciano, inclusive, Vaz, ele foi para a China agora, vai voltar revigorado, com novos conhecimentos e vai voltar entendendo que o melhor... Igual a nós, né? Vai votar igual a nós, vai entender que João Pessoa está no caminho certo. Mas deixa eu só fazer uma observação em relação a essa questão da vice de João Pessoa, do prefeito Cícero. Eu fui perguntado a semana passada, em um outro programa de rádio, e o cara me perguntou, disse: Eduardo, o nome está à disposição para ser vice de Cícero? Eu digo: rapaz, deixa eu dizer, qualquer partido hoje, ele quer indicar o vice de Cícero. Qualquer um, prefeito indo para a reeleição, uma reeleição que, ao meu ver, será uma reeleição tranquila na cidade de João Pessoa. Mas existe um fator determinante. Existe um fator que é a indicação do vice-prefeito atual, é uma indicação do governador e do partido do governador. Se o governador vai mudar a sua indicação ou não, eu não tenho como competir o Solidariedade com a decisão do governador, que é o principal aliado do prefeito Cícero. Então eu sou muito pragmático nessas horas, Evásio. Então essa decisão, a indicação do vice, é naturalmente indicação do governador João Azevedo. É muito sabido, por sinal, e eu atesto ali, né? E é uma indicação a indicação do governador. Agora, seria de estranhar, e aí a gente estaria muito preocupado, Evásio, eu também sei que estaria preocupado, se não tivesse disputa para ser o vice de Cícero, porque era uma campanha perdida, derrotada. Na verdade, existe. Eu tinha naturalmente o desejo de indicar o vice, mas nesse momento não é possível. O Partido Republicano, por exemplo, acredito que também pode ter intenção, o PT pode ter intenção, outros partidos podem ter intenção de indicar o vice de Cícero. No entanto, agora nós sabemos que existe uma indicação do governador João Azevedo. Então vai existir disputa, naturalmente, dentro do próprio PSB, que existem várias figuras, né, que têm capacidade, que têm competência. Agora, é inequívoco que hoje, é inegável, que nós temos o vice-prefeito Léo Bezerra, que presta um bom trabalho, que é parceiro de Cícero, que Cícero tem hoje a capacidade de poder ir a São Paulo, ir a Portugal, ir a Brasília, com tranquilidade, e que Léo vai assumir, né, a prefeitura durante esse período, e que ele não vai ter problemas, que tudo vai ter continuidade. E isso aí é inegável. E quem diz isso não é Eduardo. Quem diz isso é o próprio Cícero, prefeito da capital, e na maioria das suas entrevistas. Agora, a decisão, acredito que é do PSB. Então eu acho que realmente, né, João Pessoa, a chapa, se você me perguntar, eu acho que será naturalmente PP, né, com Cícero Lucena, e o vice do PSB também, que vai continuar compondo essa chapa. Eu acredito que é isso, e também concordo com o Evásio.
que Luciano Cartacho vai voltar e vai estar fazendo parte disso também, porque ele sabe, ele parou até de falar mais, não foi, Evásio, na tribuna, porque ele não conseguiu mais encontrar mais defeito, ele já está ficando mais silencioso, porque não está mais encontrando defeito. Mas vai ser muito bem-vindo, né, no nosso grupo, na nossa base, o deputado Luciano Cartacho. Vai voltar da China dizendo, é 11h40. Muito bem, são 13 horas e 21 minutos na Paraíba. Agradecer ao deputado Eduardo Carneiro, que parece que vai para Campina Grande. Para Campina Grande, exatamente. Entendeu o nosso convite. Deputado, obrigado de coração. Sabe que sempre conta com a Vai indicar o vice de quem lá, deputado? Vai indicar o vice de quem lá? Tenha calma, lá pode ser que eu indique até o do PSB. Eu acho que ele vai fazer também o convite a Romero, viu? É verdade. Ele vai aí engrossar as fileiras da ideia do deputado Adriano e vai procurar disputar com republicanos a preferência por Romero em Campina como candidato a prefeito. Um grande candidato, um grande nome, por sinal, nós temos que reconhecer sempre isso. Deputado Eduardo, obrigado. Obrigado, Fabão, Petrônio, meu amigo Evásio. Estou indo para Campina encontrar, inclusive, com o nosso grupo político lá na cidade, do Solidariedade, nosso presidente Emerson, da RS, que tem vários empreendimentos, né, na cidade, está construindo o partido lá muito forte. Então, Emerson Cabral, eu tenho certeza que o partido lá em Campina Grande também irá fazer uma grande nominata, construir. Inclusive, o partido está à disposição, né, do seu presidente para poder Romero, disputar a majoritária, inclusive também, né, seria uma honra muito grande receber, né, nas nossas fileiras, né, o deputado Romero Rodrigues, e tem uma ligação muito forte, inclusive com um grupo que está montado hoje no Solidariedade em Campina Grande. Nessa semana o presidente Emerson fez vários convites e várias pessoas ligadas ao próprio Romero irão disputar, né, para vereador pelo Solidariedade em Campina Grande, né, então é muito, muito bacana, muito importante. Abraçar também, eu já vi que está por aqui nosso secretário de saúde, Johnny, né, que tem feito um grande trabalho. Vou lá para a terra dele, que é de Campina Grande. Então, abraçar aqui Johnny e todos os amigos que nos escutam e aproveitar a oportunidade para desejar um bom São João a todos, com paz, união e muita alegria, e que nossas raízes nordestinas elas sejam sempre exaltadas, porque aqui nós temos o que temos, porque nós temos cultura e nós temos muita alegria, né, e somos muito pacíficos a receber todos os nossos visitantes. Então, um grande abraço, que Deus nos abençoe. Forrozinho Abraço, mais Evásio. Não, hoje não. De Campina eu já vou para Patos. Vou estar lá para o nosso Solidariedade de Patos com o nosso amigo Dr. Érico, sua esposa Germana, que é presidente do Solidariedade lá na cidade de Patos. Então vamos estar juntos lá em Patos à noite. Valeu, deputado Eduardo Carneiro. 12 horas e 23 minutos na Paraíba. Abraçar o professor Humberto Júnior, que está nesse momento no aeroporto Galeão, lá em São Paulo, acompanhando o programa pela Rádiosnet. Abraçar o nosso presidente da Associação Paraibana de Imprensa, jornalista Marcos Werck, a vice-presidente da API, Carla Alencar, a empresária doutora Belinha, lá da Casa Kids, Teteu, enfim. Daqui a pouco a gente começa a bater um papo com o secretário Johnny Bezerra, da Saúde. Ju, dá uma passada rapidinha aí na nossa live no YouTube, tem muita gente aí comentando, Ju. Oi, agora foi. O deputado desligou e eu não percebi. Olha, tem muita gente aqui comentando. Agora anotem nosso WhatsApp, que vocês vão mandar mensagem e concorrer a um par de ingressos para o Camarote Arretado no próximo dia 22, quinta-feira. E a gente explica daqui a pouquinho como é que vai ser esse sorteio, certo? E aí vamos dar uma passada aqui na live no YouTube, né? A gente já sabe que o pessoal aqui é bem íntimo. Tá perguntando, viu, Fábio Bernardo? Vitor Santos tá perguntando, Fabão, esse copinho aí é só água da Cajepa mesmo ou outra coisa? Rafael Falcão tá ligado lá. Rafael Falcão do Transporte Escolar, ligadinho na Pop. Esmeraldo Gomes dizendo, Ju, tô aqui, um cheiro, Esmeraldo. Roberto Popó, boa tarde. Vocês estão longe hoje? Estamos não, rapaz, aqui no Brejo, pertinho de João Pessoa. Aconselho vocês virem pra cá que tá bom demais, viu? Maria de Socorro, tá, boa tarde a todos da Pop. Estou aqui em Cacimba de Dentro, coisa boa. Bem pertinho de Bananeiras, viu? Maria da Conceição Gouveia está dizendo, Jesus abençoe a saúde do nosso governador.
Obrigada, ela está lá em Solidade acompanhando a gente. Um cheiro. Maria do Socorro, Ricardo Tadeu também está acompanhando a gente. Diogo Braz dizendo, passei meu primeiro São João aí em Bananeiras, em 1999, com 17 anos. Que massa. Lá no clube e no pavilhão. Muito top, tá dizendo. Bom demais, viu? Felipe Guedes está dizendo, você está muito bonito, Juliana. Muito obrigada, Felipe Guedes. Muito obrigada. Um cheiro, ó. Anota aí, 8809-8989. Daqui a pouquinho a gente explica como é que vocês vão concorrer a um par de ingressos para o Camarote Arretado. Explique logo agora. É o seguinte, você vai concorrer a um par de ingressos para o Camarote Arretado na próxima... É porque a explicação já é a hora do sorteio. Na próxima entendi. Quinta-feira, dia 22, certo? Quinta-feira, 22, Camarote Arretado, um par de ingressos. Aí daqui a pouquinho a gente explica como é que vai ser. A gente vai para o intervalo rapidinho, né? Muito bem, deixa eu abraçar Assinar aqui. na audiência também, viu? O nosso secretário Diego Tavares. Diego Tavares. Grande Diegão. Um abraço bem Diego grande. Delano, né? Abraçar aqui... Empresário. Abraçar aqui o ex-deputado Chico Lopes, está na audiência do programa, Nilcélio Lourenço, Zé Gavião, lá do Pé da Serra de Santa Luzia, nos acompanhando, Tiago Marinho, meu amigo Diogo, contador, Everaldo Júnior, da Clarice Cosmético, e Rafael Jaburu está dizendo o seguinte, Fabão, mande parabéns para o meu pai, que por coincidência é apaixonado por bananeiras. Seguiu o conselho de Evásio, comprou um terreno aí em um condomínio e vai passar o São João aí em Bananeiras. Parabéns para Marco Jaburu, 60 anos. Abraço, Marco Jaburu. Intervalo comercial é rapidinho. Na volta, a gente também coloca aqui na nossa mesa, no F5 na estrada, o secretário de Saúde da Paraíba, Dr. John Bezerra. E eu disse que o Galeão era em São Paulo, o Galeão é no Rio de Janeiro, rapaz. É no Rio de Janeiro. Intervalo comercial, a gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. J Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. J Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura Banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, a cerveja oficial. Se beber, não dirija. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no subitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle
vagas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h30. Se você tá vindo para Bananeiras, você não pode perder. São João Raiz é no Celeiro 115. Arrastapé, quadrilha, gastronomia e muita animação. E tem mais. Tem chopp em dobro, chopp da Voller. Entrada só R$50, mais 2 quilos de alimentos. E tudo começa amanhã, viu? Dia 17, sábado, a partir das 14 horas. E o Arrastapé, o forró, vai até as 20. Você não pode perder. Celeiro 115, São João Raiz. São 12 horas, não, 13 horas e 31 minutos na Paraíba. Passa a integrar também a nossa mesa aqui do F5 na estrada, direto do restaurante Celeiro 115, restaurante Pousada. Dr. Johnny Bezerra, ele é o secretário de saúde da Paraíba. Dr. Johnny, seja muito bem-vindo. Agradecer pelo atendimento ao nosso convite, mas a gente não tem como começar a conversar com o senhor sem perguntar. O senhor é secretário de saúde, muito provavelmente deve estar em contato direto com os médicos do governador João Azevedo, que ontem se submeteu a um cateterismo no Hospital Metropolitano de Santa Rita. Como é que está a saúde do governador? O governador já está em casa, já está tudo em ordem? Boa tarde, doutor Johnny. Boa tarde, meus amigos, a todos os ouvintes. Um abraço à nossa Pop FM, a todos os ouvintes, a toda cadeia de rádios que nos ouvem nesse momento. Abraçar Rui Danta, Petrônio Torres, Fábio Bernardo, toda a equipe do programa F5 e atualizar e tranquilizar os paraibanos, né? O governador João Azevedo já se encontra na sua residência, recebeu alta hoje pela manhã, a equipe médica fez a avaliação hoje pela manhã, o governador bem assintomático, sem nenhuma dor, exames laboratoriais normais, nenhuma alteração. Então segue esse período aí de repouso. Tudo indica que na próxima semana ele já esteja apto a retornar às atividades da sua agenda, que é uma agenda extensa, mas a recomendação do médico cardiologista Dr. Fúvio é que realmente esse final de semana ele passe ainda em casa e aí na próxima semana ele retorne às atividades de forma normal. E agora mais uma preocupação com o hábito de vida, o hábito alimentar, as medicações que vai ficar tomando. Lembrando que ele fez uma angioplastia, o cateterismo identificou, e aí fazer uma cronologia para que as pessoas entendam. O governador ele fez um check-up de rotina, são exames de rotina, e nesse exame, que é a angiotomografia, é como se fosse uma ressonância do coração. E na angiotomografia evidenciou ali há uma alteração em algumas artérias do coração que naquele momento precisaria de fazer um cateterismo. Então esse cateterismo ele foi agendado de forma eletiva, e aí vale salientar, já rebatendo algumas críticas, que não houve nenhum prejuízo à fila apresentada no SUS. O governador teve essa preocupação de agendar isso e que surgisse o rito normal. Então não houve nenhum prejuízo à fila de procedimentos já agendados. Vale salientar que com o coração paraibano não há mais fila para cateterismo no estado da Paraíba. Certo. Evidentemente que aqueles que se cadastram, que estão na central de regulação, são atendidos. Então hoje a gente tem um programa que já realizou mais de 2.200 procedimentos de forma urgenciada nas hemodinâmicas de Campina Grande, Patos e Santa Rita, que são dois aparelhos. Então o governador fez esse procedimento de forma agendada, eletiva, que evidenciou ali realmente uma alteração, uma obstrução, um comprometimento daquela artéria, uma artéria auxiliar, que é chamada artéria circunflexa, e colocado um estente naquela artéria. Esse estente ele faz com que aquela obstrução possa ser desobstruída, Coloca uma molinha que abre a artéria e aí o fluxo sanguíneo restabelece. E lembrando que o
No caso do governador em questão, ele não chegou a infartar, né? Se essa obstrução tornasse 100%, ele teria ali uma isquemia cardíaca que poderia transformar num infarto, que é uma necrose do músculo cardíaco. Mas naquele momento, como foi diagnosticado de forma prévia, então ele conseguiu ali colocar o stent e restabelecer o fluxo, que ali teria um fluxo de 30% a 40%, mas que com esse stent esse fluxo se restabelece para mais de 90%. Então, com muita alegria a gente celebra, parabeniza o Hospital Metropolitano, toda a equipe médica do Hospital Metropolitano, na pessoa do Dr. Fúvio, que é o cardiologista intervencionista que fez o cateterismo, e estava auxiliado com outros médicos também, como o Dr. Tiago Lisboa, o próprio Dr. Gutenberg, que é o coordenador da anestesia, toda a equipe, doutora Roberta, Dr. Gustavo. Então, toda a equipe do Hospital Metropolitano, a gente parabeniza a equipe médica. Vale salientar que a equipe SUS, essa equipe faz parte do Metropolitano, essa equipe está desde a abertura do Hospital Metropolitano, então são profissionais que compõem o nosso SUS paraibano. E parabenizar também toda a equipe de enfermagem, todos os profissionais que contribuíram, né, para que esse procedimento pudesse acontecer. Então, o SUS paraibano dá uma demonstração de força, de qualidade, quando o chefe maior do Estado é submetido a um procedimento, né, utilizando um equipamento, que é um equipamento público, mas um equipamento de muita qualidade, com profissionais de extrema qualificação. Isso mostra a qualidade do nosso serviço de saúde hoje na Paraíba. E a gente comentava aqui, secretário, boa tarde, por exemplo, fosse um outro governador, fosse alguém mais endinheirado, teria ido para o Sírio-Libanês. É verdade. É uma tradição, né, quando uma autoridade maior tem algum problema de saúde, procurar os serviços do Sul, Sudeste, mas precisamente esses hospitais de renome, como Sírio-Libanês, Einstein. E aí o governador em nenhum momento passou pela cabeça dele de não ir ao Metropolitano. Isso, de fato, me surpreendeu e nos deixou assim, muito felizes, porque ele estava confiando realmente na sua equipe. E desde o primeiro momento, eles querem fazer no Metropolitano. E aí ele, no momento que ele coloca seu coração nas mãos daqueles profissionais, ele dá uma demonstração de confiança naquele equipamento que ele investiu, entregou e tem ali se dedicado diariamente a melhorar aquela unidade, né? E o Coração Paraibano é um exemplo disso, que hoje é o maior programa do Brasil em rede de cardiologia, porque não existe nenhum programa no país hoje como o Coração Paraibano, em que integra telemedicina, UTI aérea, base descentralizada, hemodinâmicas descentralizadas, né? Porque hoje o sertanejo infartou, ele faz em Patos. Região de Campina Grande faz na própria Campina Grande. E a primeira macro-região, que é a região metropolitana, faz no Metropolitano. Então isso é um avanço muito grande, porque há 6 meses atrás, quem infartasse em Cajazeiras tinha que vir para o Metropolitano. E a gente sabe a dificuldade de transporte, de toda essa logística. Infarto exige tempo. O paciente infartado ele tem ali 120 minutos, 2 horas para fazer a intervenção. Passado disso, ele começa a ter sequelas irreversíveis e pode evoluir com arritmia e até mesmo óbito. Então, o Coração Paraibano ultrapassa a marca de 2.000 pacientes. A hemodinâmica de Patos, a gente está fazendo até um evento próxima semana comemorando os 1.000 procedimentos na hemodinâmica de Patos. Era um desafio nesse processo de regionalização, levar médico especialista para o sertão do estado. E é essa a proposta do governador João Azevedo, de investir cada dia nesse processo de regionalização para que o paraibano de qualquer região desse estado possa ter o mesmo nível de atenção de Campina Grande e João Pessoa. Ô doutor Jônio, todo mundo fala da qualidade do atendimento do Hospital Metropolitano Santa Rita. O hospital hoje tem capacidade para atender quantos pacientes ao mesmo tempo? A especialidade é coração. O que o paraibano, quem precisa do Hospital Metropolitano, vai encontrar lá no hospital? O Hospital Metropolitano ele é um colosso, né? Para quem não conhece, o Hospital Metropolitano hoje é o maior hospital do estado. Tem ali de investimentos do estado de forma mensal de custeio em torno de 20 milhões de reais. É o que custa hoje ao Tesouro do Estado. Aquele equipamento que realiza cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, angioplastia, que é essa intervenção que coloca o stent, né? Realiza cirurgias neurológicas, cirurgias infantis, malformações congênitas, criança que nasce com malformação no coração é o Metropolitano, né? Cirurgias de tumores cerebrais,
Então, tudo hoje de alta complexidade da parte de cardiologia e neurologia é realizado no Hospital Metropolitano. A parte de marca-passo também, de arritmologia, todos os procedimentos eletrofisiológicos hoje são realizados no Hospital Metropolitano, que também tem habilitação para a realização de transplantes. O Metropolitano hoje, ele realizou já o 4º transplante cardíaco, né? E o 3º esse ano. São 3 transplantes cardíacos agora em 2023. Um hospital que está passando por habilitação também para transplante de fígado e transplante renal. A gente acredita que nos próximos meses estaremos habilitando também o Metropolitano para isso. E vale salientar que esse ano conseguimos as habilitações do Hospital Metropolitano para os serviços de neurologia, que o hospital não era habilitado. Em toda essa história, desde 2019 para cá, o Metropolitano nunca recebeu recurso federal. O governo que vinha porque bancando, não tinha habilitação. Todo recurso com fonte tesouro, com recurso do Estado. E em torno disso que eu citei, aí 17 a 20 milhões. E agora, com a habilitação, conseguimos no início do ano, nessas diversas idas ao Ministério da Saúde, conseguimos a habilitação para a neurologia. E hoje, coincidentemente, com essa boa notícia da alta do governador, sai no Diário Oficial da União a publicação também da habilitação em cardiologia, transformando aí o Metropolitano num serviço de referência a nível de Brasil, com a habilitação de um centro de referência em cardiologia e cirurgia cardiovascular. Então, o Metropolitano também passará agora a receber recursos federais para ampliar ainda mais essa assistência cardiológica naquele serviço. Secretário Johnny Bezerra, estamos em Bananeiras, melhor São João do Brasil, muita gente vindo para cá. Como é que está a estrutura de saúde pública do governo do estado? Quem está vindo para cá pode vir com a segurança de, se algum problema, tem onde se cuidar, doutor Johnny? Perfeitamente. A Secretaria de Estado da Saúde tem essa preocupação, está presente nos maiores festejos juninos da Paraíba, a exemplo do São João em Campina Grande, o maior São João do mundo, onde desde a sua abertura existe uma unidade do Estado lá, um mini hospital com atendimentos de urgência e emergência, ambulância UTI móvel, equipes de médicos, fisioterapeutas, uma área vermelha, interligado com o Coração Paraibano, e esse mesmo nível de atenção a gente está trazendo para Bananeiras. Aqui hoje a gente vai entregar, daqui a pouco a gente vai fazer uma visita, uma unidade de saúde em que também estará integrada com o Coração Paraibano, um cardiologista 24 horas no Hospital Metropolitano dando esse suporte, uma ambulância UTI móvel à disposição, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, todos de plantão, para dar assistência também em saúde ao evento. A gente entende que essa unidade de saúde, ela desafoga as nossas unidades. Certo. Porque numa intercorrência, esse paciente ele vai ter que ir para o Hospital Municipal aqui de Bananeiras ou para o nosso Hospital Distrital de Solândia ou para Guarabira. Então, isso faz com que haja um aumento, uma sobrecarga desses atendimentos nas unidades. Então, quando a gente descentraliza esse serviço e coloca no próprio evento, só transfere aquilo que realmente tem maior gravidade. Os procedimentos de média e alta complexidade. O que pode ser resolvido aqui, uma consulta, a maioria dos atendimentos são atendimentos clínicos de baixa complexidade. É o paciente que passou mal, está vomitando por libação alcoólica, uma crise hipertensiva, uma cefaleia, uma enxaqueca, até mesmo uma queda. Então isso a gente consegue resolver ali. Agora, quando o paciente precisa até mesmo de um procedimento mais avançado, realizar um exame, e a gente consegue transferir para as unidades, que aqui a gente tem um hospital municipal em Bananeiras que está equipado, nosso hospital distrital de Solândia também está preparado com reforço de equipe, e o hospital regional de Guarabira. Então, a estrutura hospitalar de cada região está sendo montada. Essa mesma estrutura estaremos entregando em Patos, no São João de Patos, no São João de Santa Luzia e também no São João de Monteiro. Então, a Secretaria montou toda essa estrutura, auxiliado também pelas bases descentralizadas do Coração Paraibano, que hoje todas as regiões de saúde têm UTIs móveis. São ambulâncias equipadas com a UTI móvel para atender às nossas demandas. Então, Secretaria de Estado da Saúde presente, Governo do Estado presente, não só com a segurança, mas também com a saúde. Foram aquelas que foram entregues lá no Centro de Convenções? Isso, foram entregues 61 ambulâncias, dessas 40 ambulâncias para nossas unidades e 21 para as bases descentralizadas. Então, hoje, cada região de saúde tem bases descentralizadas para atender, fora as ambulâncias das nossas unidades. Então, aqui a gente tem ambulância em Guarabira, nossa base descentralizada, ambulância em Mamaguape, nessa região aqui, que pode servir de suporte também. E a ambulância hoje específica que fica no parque,
É uma ambulância reserva que a gente tem para atender justamente esses eventos com a equipe UTI móvel, com a nossa equipe de resgate. Lembrando que nossa UTI aérea também, uma em João Pessoa, uma em Campinas, estará também à disposição como helicóptero da Cauã para dar qualquer suporte aqui em Bananeiras. O secretário, o governo do estado adquiriu uma nova aeronave, foi para o atendimento? Isso mesmo? Isso, essa nova aeronave é uma aeronave de porte maior, que consegue transportar até 2 pacientes. É uma aeronave que consegue voar à noite, uma aeronave com 4 horas e meia de autonomia de voo. Essa aeronave, inclusive, resgatou um bebê em São Paulo no dia de ontem. Foi resgatar um bebê que fez uma cirurgia cardíaca e ficou lá e precisava agora só de cuidados de UTI. Essa aeronave foi até São João Rio do Preto, lá pegou a criança, trouxe para cá e essa criança está no Metropolitano. Então, é uma aeronave com a capacidade de voo, que a gente consegue fazer voo para qualquer lugar do país e tem feito um trabalho importante. Já realizamos 3 resgates essa última semana em Patos, com a RN também. Buscamos uma criança recém-nascida que precisava ser transferida para o Arlinda Marques. Transportamos um paciente infartado também, lá do Sertão. Naquele momento não tinha vaga em Patos, trouxe para o Metropolitano. Transportamos ontem também um paciente da região metropolitana de helicóptero da Cauã, nosso grupo aéreo médico de resgate. Então, assim, a rede de urgência e emergência do estado da Paraíba, ela é uma rede hoje consolidada, é uma rede que está pronta para atender toda e qualquer urgência, e esses atendimentos dentro dos eventos faz com que a gente reforce isso, não sobrecarregue a rede, para que os hospitais estejam prontos para atender as urgências de fato, as maiores urgências. Ô secretário, um grande sonho da população do sertão, do Alto Sertão da Paraíba, era ter um hospital de trauma nos moldes do trauma de João Pessoa. A prefeitura de Patos já doou o terreno. A gente bateu um papo com a superintendente Simone Guimarães. Ela falou que as tratativas para iniciar a licitação do hospital estão em pleno vapor. O senhor espera contar quando com esse equipamento e como é que vai ser esse hospital de trauma do sertão? Perfeitamente. São 3 hospitais que o governador João Azevedo entrega nesse seu segundo mandato, né? O Hospital da Mulher, com previsão já entregar em junho do próximo ano, um hospital belíssimo em Cruz das Armas, em João Pessoa, que será a maior maternidade do estado da Paraíba, com um grande parque tecnológico de ressonância, PET scan, cintilografia. Então, assim, um grande hospital que será entregue aos paraibanos. E aí o sonho do trauma do sertão, ele sai do papel, o projeto está pronto, a parte de projeto a Suplan já finalizou. Eu participei da apresentação com Simone na Suplan. O projeto ficou belíssimo, um hospital de mais de 200 leitos. É um hospital de trauma no mesmo porte do trauma de João Pessoa, do mesmo porte do trauma de Campina Grande, não muda em nada. Terá neurocirurgia, neurologia, cirurgia vascular, cirurgia do trauma, ortopedia, cirurgia urológica, oftalmologia, todas as urgências, centro de queimados. São 40 leitos de UTI naquela unidade, mais de 200 leitos de enfermaria. Então, assim, um grande hospital que tem aí como previsão mais de 90 milhões de reais para esse orçamento. E a previsão, estávamos nesse trâmite burocrático aí da documentação, já houve a doação pela Prefeitura Municipal de Patos, do espaço, será logo a entrada de Patos, e agora a gente espera que até agosto a gente possa estar fazendo a licitação dessa obra, que será um marco para o sertão do estado, um marco para esse processo de regionalização, onde a gente traz total independência do sertanejo no tratamento do politraumatizado. Hoje, se precisar realizar uma cirurgia neurológica, esse paciente tem que ser transferido para Campina ou João Pessoa, né? E com o advento do Hospital de Trauma do Sertão, a gente traz total independência no tratamento de traumatologia. Outro grande hospital que também será licitado, acredito que agora em agosto ou setembro, é o Hospital de Clínicas de Campina Grande. Também uma obra importante com mais de 300 leitos, uma maternidade de alto risco, um hospital de cirurgias especializadas, que trará também aí um grande avanço para a assistência materna infantil em Campina Grande. A gente sabe da dificuldade que passa Campina Grande região com o ISEA, que é uma maternidade municipal, mas que está sobrecarregada. Então, esse projeto do governo do estado em implantar essa maternidade de alto risco, lembrando que a maternidade de alto risco tem UTI neonatal, UTI materna, um bloco cirúrgico específico, então é uma grande estrutura em saúde, será entregue em Campina Grande. Com esses 3 hospitais, com mais 34 hospitais que já compõem a nossa rede hospitalar, a Paraíba passará a ter um nível de atenção, de urgência e emergência entre os maiores do país. Então, a gente sempre fala que a saúde na Paraíba está realmente em outro patamar,
com esse projeto Coração Paraibano, o Opera Paraíba, e agora com esses equipamentos que serão entregues. Tem muita coisa boa, o governador João Azevedo vai divulgar agora nesse segundo semestre, muito projeto bacana, nesse processo de regionalização, de fortalecimento da nossa rede de atenção em saúde. Muito bem, são 13h50, o tempo voa, né, rapaz? Norberto Lima, que está nos acompanhando lá em João Pessoa, está dizendo: Fabão, manda um abraço para os meus familiares aí de Bananeiras que estão escutando o programa Som Local, viu, Petrônio Torres? Sim. Ele pede para abraçar a tia dele, Ivone, João Diana do Mangaio, na esquina da praça principal, os primos Jarbas e a prima Ione, todo mundo escutando o F5 aqui direto de Bananeiras. Doutor Johnny, eu estou recebendo algumas perguntas em relação a um assunto que, de certa forma, causa uma preocupação nacional. Eu me refiro à tal febre maculosa, que tem um foco em São Paulo. Como é que a Secretaria Estadual da Paraíba de Saúde está acompanhando isso? Tem algum perigo? A gente que mora aqui na Paraíba, está tudo sob controle para nós aqui, paraibanos, doutor Johnny? Isso, nossa Secretaria de Vigilância já participou, né, juntamente com o Ministério da Saúde, de todo o processo de capacitação, de orientação dos nossos profissionais. Os municípios já estão sendo também treinados, mas não há, no momento, nenhum indício, né, aqui no Nordeste dessa doença, que é transmitida aí pelo carrapato, né, que pode estar associado a animais, principalmente ao cachorro, né, mas no cachorro ele não causa nenhum sintoma, mas no humano pode causar essa doença. Então, no momento não há motivo de preocupação, mas evidentemente que quem tem animal tem que ter essa preocupação que essa doença pode ser transmitida, a febre maculosa, pelo carrapato que está ali no animal doméstico, e mais precisamente no animal silvestre, né? Então, essa é a nossa preocupação, mas no entanto a Secretaria tem acompanhado nenhum caso no Nordeste, alguns casos na região Sudeste, Espírito Santo, mas até então o Ministério da Saúde tem acompanhado também de forma cautelosa, e a Secretaria de Estado da Saúde está atenta a toda e qualquer ocorrência e pronto para nossa rede ficar pronta para que possa atender qualquer paciente, né, que porventura esteja com suspeita de febre maculosa dentro da rede de nossa rede de atenção em saúde do Estado. Ô secretário, período chuvoso, período de inverno, síndromes gripais, o vírus influenza solto por aí, virose tomando conta de tudo que é cidade. Como é que está a Paraíba combatendo esse influenza, secretário? Verdade, houve um aumento nesse período, o período de sazonalidade, que a gente chama, há sempre um aumento dos vírus respiratórios, que aí dentre eles o que tem circulado com maior quantidade e maior volume é a influenza A ou B, e o que acometeu agora nesse período com mais força as crianças. Infelizmente alguns óbitos na Paraíba, e alguns estados do Brasil decretaram emergência na pediatria, inclusive com fila de espera. A Paraíba conseguiu ampliar de forma muito rápida os seus leitos, foram mais de 45 leitos de UTI, mais de 200 leitos de enfermaria, e houve, naquele momento, um esforço concentrado para contratar profissionais, pediatras, para que a gente pudesse ampliar essa rede. A exemplo de implantação da UTI em Cajazeiras, UTI pediátrica, da ampliação da UTI pediátrica em Patos, ampliação de leitos pediátricos em Pombal e Souza, ampliação de leitos de UTI no trauma de Campina Grande, no trauma de João Pessoa, no próprio Hospital Metropolitano, no Hospital Geral de Mamanguape. Então, o secretário de Estado realmente teve uma capacidade de resposta muito boa e conseguiu aí amenizar essa crise. Mas há uma circulação viral em virtude da baixa vacinação dos últimos anos, 2020 e 2021 houve um declínio das coberturas vacinais em virtude da pandemia e também dessa campanha anti-vacina, infelizmente, mas a Paraíba está seguindo como exemplo aí na vacinação. Hoje a gente é o segundo estado da federação com 79,60% da população alvo vacinada para a influenza. À frente sem restrição de idade. Sem restrição de idade. Nos grupos prioritários a gente já atinge 90%. Na população geral, a gente está conseguindo chegar ali aos 79% e atingir a meta de 90% da cobertura vacinal. Até agora, nenhum estado atingiu, só o Amapá atingiu essa marca de 90%, e a Paraíba está próxima ali com 79%. A gente acredita que até o final do mês a gente atinge aí os 90% de cobertura vacinal, sendo o primeiro estado do Nordeste e o segundo do país a atingir essa cobertura vacinal. Mas esse momento é um momento que há sempre circulação, não só da influenza, mas do sincicial respiratório, que é um vírus muito comum nas crianças menores de 2 anos, que pode causar doença grave nessas crianças.
assim como a Covid voltou a circular, né? O boletim epidemiológico dessa semana mostrou um aumento da Covid-19, é natural, aconteceu isso nos últimos 2 anos. Esse Covid, ele sempre nesse período de sazonalidade, ali junho, julho, agosto, ele sobe, cai um pouquinho, lá em novembro, dezembro sobe de novo e cai um pouquinho, por isso que a população tem que estar vacinada. Quem estiver devidamente vacinado não vai adoecer de forma grave, e quanto mais paraibanos vacinados, menos circula o vírus e menos pessoas vão adoecer. Essa é a regra básica. Muito bem, são 13 horas e 55 minutos na Paraíba. Doutor Johnny, receba um abraço de Itamar de Jaguaribe. Deixa eu mandar um abraço também para o empresário Zé Nilton, que está nos acompanhando lá no Altiplano Cabo Branco. Abraçar também Fábio Moura de Moura e Daniele Solano, do Chalé Aconchego, onde nós estamos hospedados, Petrônio Torres. Sim. Meu amigo, se você quiser vir para Bananeiras, ficar num lugar bacana, aplausível, com aquela vista sensacional, procura agora no Instagram Chalé Aconchego _Bananeiras. Estamos nos encaminhando para a reta final do programa. Professor Humberto Júnior dizendo que o Cabo Gilberto está elogiando João Azevedo. Foi, eu vi. Ele estava elogiando e estava desejando sorte. Ju, como é que vai ser como é que fazer para concorrer a um par de ingressos para o Camarote Arretado dia 22 em Bananeiras? Olha aí, quem tem o número do WhatsApp aqui do F5 salvo no celular leva vantagem agora, porque é na rapidez, viu? Primeiro que mandar mensagem dizendo o nome certinho do restaurante onde a gente está agora, direto de Bananeiras. Difícil demais, não é não? Difícil, a gente vai... é 115. Quem mandar mensagem, o primeiro que mandar mensagem bem certinho o nome. Já chegou aí, Fábio Bernardo? Tá com o WhatsApp aberto? Tô vendo aqui. 8809-8989, o nosso WhatsApp. E aí, concorre a um par de ingressos para o Camarote Arretado aqui em Bananeiras. Deixa eu dar uma olhada. Você tem aí, Petrônio Torres, as atrações do dia 22. Eu sei que hoje a gente vai curtir um bocado de forró com Flávio José, Santana, Tati Guel, a do Willio Mendes. Agora, no dia 22, o show aqui, o forró, vai ficar por conta de, na verdade, sertanejo, né? Hugo e Guilherme, Henri Freitas, Vitória Freitas, aí tem Wagner Viana e Juliana Silva. Dia 22, quinta-feira, no Camarote Arretado. Já tem vencedor. Já Vencedora. tem? Já tem? Vencedora. Vixe, Maria. Camila Nóbrega escreveu, digitou Celeiro 115, restaurante, pousada, local de eventos. Amanhã tem show a partir das 14 horas aqui no Celeiro 115. Muito forró, muito arrasta-pé. Doutor Johnny, momento intimista. No São João, o doutor Johnny gosta de curtir o quê? Forrozinho, vai de sertanejo, vai de piseiro, gosta de curtir o quê? Eu gosto de tudo, sou eclético. Do piseiro ao Flávio José, o forrozinho pé de serra. Mais um no meu time. Tudo. E aprecio. Tocar o danço. Aprecio o que nesse momento? Uma branquinha, um suco amarelo, um suco verde, gosta de quê? Suco tinto. Suco tinto. Eu começo com a cervejinha e vou pro destilado. À noite eu tô no destilado. Hoje o secretário... Do rum ao uísque. Doutor Johnny vai passar esse final de semana aqui em Bananeiras? Estarei em Bananeiras, prestigiando aqui o evento, a convite do prefeito Matheus. Parabenizar o prefeito pelo evento grandioso. Muito bacana, cidade tá linda. O evento tem crescido bastante, Bananeiras realmente entrando aí no cenário nacional dos festejos juninos. É muito bom ver a Paraíba crescendo, né? Não só Campina Grande, com as suas potencialidades, mas agora Bananeiras também, o São João de Patos, que é outra grande referência, Santa Luzia, Monteiro. Esse São João descentralizado é uma maravilha. Doutor Johnny. E bom saber, Fábio, que a saúde do povo que vai para esses arrasta-pé está garantida, né? É verdade. Entremos agora numa máquina do tempo. 2024, F5 na estrada, direto de Campina Grande nesse período de junho. Como o doutor Johnny quer estar, como ele se vê em 2024? Continuando secretário de saúde ou participando de uma disputa eleitoral na Serra da Borborema? O secretário é filiado? Secretário do PSB. 2024 estarei secretário. Estarei secretário. Do partido? Pelo menos é a previsão, é o que está no meu radar, né? A não ser que haja um convite aí e a gente sempre fala que a gente é um soldado, um militante do PSB e eu tenho essa função em Campina Grande de fortalecer o nosso partido, né, de estar à frente ali do PSB, essa função que o governador João Azevedo me confiou, não só da saúde dos paraibanos, mas também de estar à frente ali do nosso partido. E
A nossa perspectiva é de continuar à frente da Secretaria, trabalhando pela Secretaria. A gente avançou muito, mas tem muita coisa para avançar ainda. A gente tem muita coisa boa para que a gente chegue lá no final do mandato com essa sensação de dever cumprido e ter entregue uma saúde bem melhor aos paraibanos. Doutor Johnny, todo mundo que acompanha a política sabe que o senhor foi peça fundamental nas eleições de 2022, lá em Campina Grande, tem uma relação muito boa com a classe política. O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, gosta muito do senhor. Há um namoro, e o senhor é dirigente partidário hoje, há um namoro do grupo governista, sobretudo a partir do deputado Adriano Galdino, querendo atrair o ex-prefeito Romero Rodrigues para o grupo do governador. O senhor, enquanto dirigente do PSB, o senhor vê essa movimentação com bons olhos? O senhor acha que dá liga? Pode dar liga, doutor Johnny? Eu acho que o deputado Romero Rodrigues tem um perfil muito parecido com o do governador, né, conciliador, do diálogo. Foi um bom prefeito, tem um capital político importante. A gente sabe do potencial de Romero Rodrigues, com certeza seria um grande quadro ele vindo para o nosso grupo de oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima, né? Mas evidentemente que isso é uma escolha pessoal, né, do deputado Romero Rodrigues, que já houve convite de vários partidos. Eu acredito que a oposição tem que construir o seu caminho independente dessa escolha de Romero, que é uma escolha pessoal, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido, em que o bloco da oposição possa estar unido, e aí são vários partidos em Campina Grande, PCdoB, PV, PT, o PSB, né? O Republicanos, PSD, PP, que é o partido do nosso vice-governador, o PSD da senadora Daniela Ribeiro, e aí eu já vou citando pré-candidatos. Solidariedade, deputado Eduardo Carneiro, que tem lá o suplente vereador e empresário Emerson, né, do Posto GS, que é uma grande liderança em Campina Grande. Então, nosso grupo de oposição tem uma série de nomes, e aí com capital político importante, que pode estar disputando com condições de vitória essa eleição em Campina Grande. Então, eu posso citar a senadora Daniela Ribeiro, que é do PSD, né, a suplente deputada e vereadora João Oliveira, que é do PCdoB, teve uma votação expressiva em Campina Grande. A exemplo do deputado Inácio Falcão, também do PCdoB. Então, uma série o próprio Murilo Galdino, que é do Republicanos, né, irmão do deputado e presidente da Assembleia, Adriano Galdino, é um deputado federal com um potencial importante em Campina Grande. Então, eu vejo nomes com potencial. Lógico que o deputado Romero Rodrigues hoje tem um grande potencial de votos em Campina Grande e mostrou isso nessa eleição, mas a oposição segue unida e projetando essa candidatura independente da escolha do Romero Rodrigues. Doutor Johnny Bezerra, obrigado pela sua presença aqui no F5 na estrada, sucesso, parabéns pelo trabalho. A saúde da Paraíba hoje, ela deixa todo paraibano com autoestima elevada. Parabéns e conte sempre conosco. Obrigado, amigos, eu agradeço muito. Deixar um abraço aqui para Rui Dantas, Pretônio, Fábio Bernardo, Fábio Augusto, a Juliana, ao Coxinha, que eu não vi. Tá lá então, em João Pessoa. Mandar um abraço pro Coxinha. E, assim, parabenizar o programa, o F5, a POP, e me colocar à disposição sempre que necessário e desejar aí um bom São João a todos os ouvintes. Muito bem. São 14h03, Pepa, só agradecer inclusive ao nosso querido amigo Felipe Miranda, assessor de comunicação da Secretaria de Saúde, com toda a sua equipe. Agradecer o presidente da API, Marcos Uero, que nos acompanhou, a vice-presidente da API, Carla Alencar, também. E você tem que agradecer ao nosso querido empresário Faisal. Que bacana esse lugar, o Celeiro 115, né, Pepa? Tô apaixonado. Ju, palavra final é que fica, Ju. Bora dançar forró, escuta Flávio José sem interrupção, show inteiro e forró a noite todinha aqui em Bananeiras. E boa noite, meu povo, boa tarde, meu povo, bom São João, bom final de semana, curtam perto dos que amam, se forem beber, não dirijam, bebam com responsabilidade. Até segunda-feira, um cheiro. Pepa, antes da sua palavra final, dá um recado para quem tá vindo de João Pessoa para cá, quem tá vindo de Campina Grande, do Curimataú, do Sertão, que acompanha a nossa rede F5 de comunicação. Se você estiver vindo para Bananeiras, não esqueça, São João Raiz é no Celeiro 115, arrasta-pé, quadrilha, gastronomia e muita animação, e tem chopp em dobro, chopp da Vole, entrada apenas R$50, mais 2 quilos de alimentos. Tem programação amanhã, sábado, dia 17, dia 23, dia 24 e dia 25 aqui no
Conselheiro 115, sempre a partir das 14 horas até as 20. Pepa Torres, a palavra final é que fica. E hoje tem muito Flávio José e Santana. Será que depois de Cabo Gilberto, será que Valber Virgulino e Nilvan também vão elogiar o governador João Azevedo? Tem tudo bacana, Murilo né? Galdino defendendo o nome de Romero Rodrigues para governador em 26. Rapaz, tá tendo uma movimentação grande aí com o Romero. Muito bem, muito bem. Vamos embora, Pepa Torres, dizer pra você não desligar. Será o novo mago? Sei lá, vamos lá. Dizer pra você não desligar o seu rádio, vem muita música boa aqui na Pop com Tarde Pop, Rafael Bambam, Conexão, Rádio Pop FM João Pessoa e Cariri 101.1 em Campina Grande. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas com Heron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe com o Hora H. E amanhã, às 6 da matina, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Bananeiras. Tchau, tchau, Paraíba. Até segunda.